Pessoal ligado no Carro em Foco Podcast, estamos começando mais um episódio. Dessa vez eu vou falar, hein? Esse cara demorou para vir aqui, mas ainda bem que deu certo. Deu certo. É uma das pessoas que a gente tem como referência aí na área de pintura automotiva. Ele vai falar um pouco mais, mas é embaixador da Mica, da Sata, tem muitos projetos legais. O cara saiu da cabine de pintura para criar um sistema de gestão, um sistema de orçamentação. Vamos falar sobre tudo isso, né, Neylor? Opa, maravilha. Com certeza, faltava essa parte técnica aqui, né, nos nossos episódios, principalmente nessa área da pintura, que é o gargalo ali, né, que é onde mais o empresário olha e fala, meu Deus, tô gastando. Então, a gente traz essas referências aí pra gente aperfeiçoar e passar essa experiência aí pra todo mundo aí. Sim. Ó, esse episódio vai no YouTube daqui a 2 dias. Vamos soltando os cortes em outras redes sociais. Nos streamings, principais streamings também, nós vamos também soltar esse episódio completo. Não vamos falar o nome não, né? Dos streamings nem das redes sociais, mas vocês só procurarem Carro em Foco Podcast, vocês vão achar em todos. Tamo em tudo. Certo? Pessoal, com vocês nada mais, nada menos do que Alexandre Furlaneto. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já tá há um bom tempo planejando vir aqui, né, Israel? Oh, Ano passado eu estava na Alemanha, não pude vir, era nessa mesma época, e depois todas as agendas que eu tenho aqui para São Paulo eram uma correria, mas hoje estamos aqui, né? o cara vem correndo, volta para Santa Catarina, mas também, né? O cara mora em Santa Catarina, o cara vai querer fazer o quê em São Paulo? Só ponte aérea mesmo, pô. Eu moro onde vocês passam férias. Né? Vai falar, viu? Você nem Vida falar. chata, né, cara? Nem falar. Exatamente. Fala aí, cara, o que que fez o garoto Alexandre Furlaneto, há tantos anos atrás, ir para a oficina, quando isso se deu? Conta um pouquinho do seu início aí. Então, assim, a minha jornada dentro da pintura automotiva, eu fui abençoado, assim, que desde que eu entrei na pintura automotiva, tudo fluiu muito bem para mim, né? Mas lá atrás, lá no começo, eu trabalho desde os meus 13 anos, né? Então, eu comecei a minha vida lá trabalhando numa borracharia. Meu pai tinha uma borracharia, e a borracharia na época não era nem aquelas máquinas pneumáticas para desmontar pneu, era tudo na Na lavagem. marreta. Mas minha família tinha um comércio assim bem no beira de BR assim, em Santa Catarina, e a gente vendia caldo de cana e tinha uma borracharia do lado do outro. Então eu comecei 13 anos de idade, eu ajudava meu pai na borracharia, raspava a cana para vender o caldo de cana, cortava na roça a cana lá. Então eu comecei ali a minha jornada. Então desde os meus 13 anos eu trabalho. É um negócio familiar por conveniência, né? Exatamente. Enquanto o cara troca o pneu, o cara já toma um caldo de cana. Tinha alguém da família que jogava as tarraxinhas lá na BR para poder furar Sim, pneu? o cara pegava o pneu, o prego e jogava na BR lá. Boa. As estratégias, né? Mas, enfim, foi ali que eu comecei. E foi ali que começou a paixão por trabalhar com carro. Entende? Lá no lugarzinho interior, Vargem Grande lá, né? No interior ali de Santa Catarina. O mercado, comércio, assim, situação bem pequena, uma borracharia era minúscula, trocando pneu de Kombi, pneu de Fusca, pneu de F4000 passava muito feirante, assim, sabe? Essa loucura. E lá eu já imaginava, assim, ter um negócio legal, assim, com uma estrutura legal, né? O meu sonho era, assim, ter um negócio com uma máquina de geometria, sabe? Então eu já tinha essa visão ali. Já pensava grande mesmo estando em um local Exatamente. limitado, né? Daí, logo depois disso, assim, o meu pai conseguiu um emprego para mim com um amigo dele, que tinha um escritório de contabilidade. Aliás, antes eu comecei a trabalhar numa cerâmica, né? Depois de sair dali, a gente se mudou, daí fui trabalhar numa cerâmica. Eu acordava 4h30 da manhã, todo dia, isso já com 15, 16 anos, e trabalhava. Emitia nota fiscal, daí já comecei a trabalhar nessa área de escritório. E daí depois fui para um escritório de contabilidade e fiquei 18 anos. Então, dentro da contabilidade, eu estudei contábil, estudei direito. Então, eu fiz uma carreira dentro da área contábil mesmo, né? Então, gerenciei equipes dentro do escritório de contabilidade, trabalhava nessa área trabalhista, tinha um conhecimento muito bom na área do direito trabalhista, então eu trabalhava bem nessa área. Mas a minha paixão sempre foi carro. E daí, certa feita, eu gostava. O meu hobby, o que era? Era fazer trilha de moto,
Eu tinha um carrinho meu lá que eu tava reformando, então tempo livre eu arrumava esse carro. Então eu fazia trilha de moto, então eu arrumava a minha moto, customizava ela. Então gostava sempre de estar dentro dessa. Daí eu tava numa fase que o meu hobby que era, eu comprava a moto de leilão, arrumava e vendia. Cara, aquilo ali era a minha terapia. E daí o meu sogro sempre teve oficina, a família da minha esposa sempre teve oficina há muitos anos, bem alto, que inclusive a oficina que a gente tá hoje em dia, tá fazendo 40 anos de mercado. E o meu sogro, eu gosto de mexer com carro, tudo mais, e eu tô pensando em abrir uma funilaria lá. A gente tá fazendo serviço, a gente terceiriza, mas tá tendo problema. Era uma mecânica Era uma no início. mecânica, né? Sempre, né? Uma oficina bem completa, bem estruturada, mas não tinha a parte de funilaria e pintura. E meu sogro, não, vamos entrar nesse mercado. Ele me convidou para entrar nessa. Uhum. Deu assim, tá, vamos dar uma estudada nisso aqui. Gostei da ideia, porque eu sempre tive a vontade de empreender, sabe? Sempre tive essa vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio, tudo mais. E assim, pô, agora então surgiu a oportunidade, né? Vai ser legal. Então, é uma empresa consolidada. Então, entrou meu lado de gestor, né? De que eu já tinha essa visão, eu já acompanhei muita empresa crescer, muita empresa né, também quebrar, atuando com escritório de contabilidade, né? Prestava consultorias, área trabalhista para muitas empresas. Então, eu tinha essa visão. Né? Então, assim, então, vamos dar fazer um estudo sobre esse mercado aqui e vou ver. Daí eu analisei, pô, é uma empresa que está mais de 30 anos no mercado, uma empresa que eu ia lá, olhava o fluxo da oficina, pô, circula 250 carros mês aqui nessa empresa. Olhava na oficina, todo carro que eu olhava no elevador, né, tinha um risquinho no para-choque, tinha um amassadinho. Assim, quase todo carro tinha uma coisinha para fazer. Só olha, é um mercado que é interessante. Não conheço nada desse mercado. Então, vai fazer 11 anos. 11 anos atrás, Alexandre, o que é um Wash Prime? O que é isso? Eu não sabia, cara. Sabe? 11 anos atrás. A massa. Ah, eu sei que aplicava a massa, mas como que aplicava? A massa era antes ou depois do Wash Primer? Eu não sabia nada, né? Daí, achei interessante. Então, vamos nessa, vamos entrar. Sempre quis trabalhar com carro, vou aprender esse mercado. E daí eu vi eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com o Kobayashi. Koba. Koba, eu sou muito grato a ele, é o meu primeiro mestre, meu primeiro professor. E ali eu pesquei muito bem o conceito. Eu vim aqui para São Paulo, fiz o treinamento com ele. A parte de funilaria que ele me ensinou, eu aplico hoje em dia, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V, o processo de funilaria. O Kobayashi é expert nesse sentido, assim. E fiz esse treinamento com ele, foi meu ponto inicial. Já comecei a entender melhor esse mercado, visitei oficinas, muitas aqui em São Paulo, né? E copiei, o que eu vou acontecer? Não, eu vou me basear nas oficinas que estão tendo resultado, oficinas que têm uma alta tecnologia, que trabalha com produto bom, produto autossólidos, um equipamento de qualidade, isso eu vou seguir essa linha e vou aplicar lá no meu negócio. Daí, lá em Santa Catarina, quando eu já estava começando, o que eu via? Não, mas isso aí dá para usar um verniz mais barato. Não, lixar com água é melhor. Eu disse, não, eu vou seguir essa linha. E fui fiel a isso, daí o negócio cresceu. Então, implantamos lá a oficina, né? Cara, eu vendi meu apartamento, entende? Então, muita gente aí ó, que me olha, né? Tem gente que me conhece um pouco mais, fala, não, mas tu só conseguiu porque tem um sogro que tem oficina, daí tu cresceu. Mas, cara, realmente ajudou muito. E eu realmente arrisquei tanto porque realmente tinha uma base, uma empresa sólida, uma empresa renomada no mercado, uma empresa que realmente tinha, né, um bom conceito, tinha já corpo no mercado, fazia sentido investir. Mas daí eu fui lá e vendi meu apartamento para poder tocar um negócio no começo, para investir, fizemos dívidas, entende? E começamos o negócio. Todo início de negócio é um tiro no escuro, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, assim. E a minha esposa, que inclusive estamos completando 23 anos que estamos juntos, Aí, ó. 21 de maio. Coisa rara, hein? 3 anos com a minha mulher. E a minha mulher, assim, foi. A minha vida mudou depois que eu conheci ela, sabe? E nesse sentido ela me apoiou muito, entende? Então, assim, ela viu que nesse meu primeiro ano, assim, quando eu decidi entrar nesse negócio, cara, eu mergulhei a fundo. Então, na época a gente olhava no YouTube, cara, não tinha conteúdo. Não tinha nem conteúdo bom, nem conteúdo. Não tinha conteúdo. Não tinha. Hoje em dia tem muito conteúdo. Mas tem que saber filtrar, né? Hoje em dia tem muita porcaria. Muita gente Conteúdo falando bom também. besteira, muita gente que tem realmente domínio do assunto, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o que é? Tem muito conteúdo, mas conteúdo de qualidade tem muito pouco, né?
Mas hoje em dia, né? Mas na época não tinha nada. Então, daí eu vi assim, pô, eu queria crescer, eu queria me desenvolver mais, assim, mas, pô, olhar na internet, não, aqui no Brasil não tinha nada. Daí eu comecei a olhar lá fora. Então, eu olhei um mercado europeu, o processo de repintura europeu, eu me encantei com aquilo ali, sabe? Daí foi onde eu conheci essa marca aqui, ó, Sata, onde eu conheci Mirka. Então, lá atrás, lá no começo, assim, não, a minha empresa ela vai seguir essa linha, entende? Então, eu sempre imaginei a minha empresa com eu usando SATA, usando Mirka, né? E daí procurei sempre me basear nisso. Então, dentro da realidade que eu tinha na época, 11 anos atrás, eu não tinha condição de comprar uma pistola cara. Era uma, né, começando um negócio, eu tinha a pistolinha que era R$ 150 lá, Zé, entende? Mas, aos poucos eu fui crescendo, comecei a comprar uma de 500, depois uma de 1.000, e sempre com essa visão de investir em alta tecnologia. Então, em poucos meses, eu já estava fazendo um trabalho muito legal, sabe? Eu me lembro a primeira BM que eu fiz lá na oficina, depois de uns 5 meses que estava com a oficina aberta, cara, para mim foi um feito, uma BMW Z4 ainda por cima. Então, para mim foi uma vitória, entregava o melhor que tinha. Então, a gente conseguiu crescer muito, porque eu foquei muito nisso. A minha mulher teve uma paciência do cão, porque, sabe, eu, eu foquei muito tempo, muita energia naquilo ali, consegui desenvolver. Eu fui fazer treinamento, por exemplo, o primeiro treinamento que eu fiz, logo em seguida eu fui para a Sherwin Williams, fiz um treinamento lá na Sherwin Williams, depois procurava ver todas as marcas e tudo mais, então eu consegui desenvolver bastante nesse sentido, assim, sabe? Mas sempre estudando muito. Então, eu olhava conteúdo lá de um gringo lá, de um alemão, traduzia e procurava trazer para a realidade. Às vezes não tinha o produto aqui, mas eu procurava, pô, mas essa técnica aqui eu posso adaptar e trazer para nossa realidade aqui. O Koba fez um pouco disso, né? O ferramental que tinha lá fora, ele foi, não tinha como trazer, ele foi e confeccionou isso aqui. O cara fez do zero. Exatamente. Loucura, né, cara? Como... Kobayashi a gente pode dizer assim, muito do que a gente tem do mercado de alta tecnologia, né, na área de repintura aqui no Brasil, o Kobayashi é um pioneiro, assim, sabe? Ele trouxe muita coisa, agregou muito para esse mercado. Caramba. É, show de bola, show de bola. O... Realmente, eu comecei até falando isso, né? Mas assim, às vezes o empresário, né, ele tá lá naquela gana de mudar o start ou alguma coisa tal, e sempre ele vai vendo realmente a economia primeiro, para depois ver qualidade, para depois ver se ganha tempo isso, né? Se os processos ele faz um pouquinho embaralhado quanto a isso, Exato. né? E essas tecnologias que você está trazendo aqui, né, que você pode falar um pouco mais até aí para a Claro. gente que isso é o que o pessoal quer ouvir para aplicar, porque assim, as seguradoras, assim, se ficar dependendo disso daí, ele fica meio refém, porque sobe muito pouco. Então aí eu acho que ele tem medo de investir, porque também não sobra, né? E aí fica nessa gangorrinha aí. Com certeza. Eu tenho Né? um conceito que eu ensino muito, assim, que eu falo muito, uma das primeiras coisas que eu falo no meu treinamento. Eu faço treinamento lá na minha empresa, um treinamento presencial, e eu faço questão de ser presencial, que a parte da pintura, tem coisa que não adianta. O online não é ruim, mas um treinamento de pintura automotiva ele online ele tem muitas restrições, assim, sabe? Quando é um presencial, o cara aplica com assim, ó, tá vendo aqui, ó, por que a tinta caiu desse jeito? É porque você aproximou demais da pistola, porque você afastou. E no online, nenhuma pessoa consegue ter essa experiência, né? Então, uma das primeiras coisas que eu ensino, eu chamo de tríade da eficiência. São os 3 pilares, assim, ó. Então, primeira coisa, pô, Alexandre, tem uma pistola aqui boa para você usar. Então, primeira coisa que eu analiso, vai me trazer qualidade? Não, não é, sabe, é baratinha. Não, então nem adianta. Primeiro pilar ali, a primeira peneira é a qualidade. Vai me entregar qualidade? Vai, beleza. Segunda coisa, tá, passou na primeira questão. Agora na segunda, vai me dar ganho de tempo? Porque qualidade é obrigação ter. Tempo é o meu maior custo dentro da empresa. Sabe? 40% do faturamento das empresas, né? O custo é 40%, cara. Sabe? Em média, estatisticamente, a cada 100 mil que tu fatura, 40 mil vai para pagar a folha de pagamento, meu amigo. Então, o maior custo. O material é bem menos, bem menos. O cara fica focado no material, entende? Quanto gira hoje? Quanto você acha que seria a conta ideal em porcentagem? A cada 100, o quanto seria um custo de material? De De material, bom olha material. só, eu costumo dizer assim, ó, cara, passou de 15% é um ponto de alerta. Entende? Pô, tu fatura 100 mil, tá gastando mais de 15 mil, cara, eu já acho
Pesado, né? Eu conheço oficina que está no 7%. Mundo ideal, né? Entende? Pô, excelente. Daí, mas só é uma oficina, o que que é? Faz reparação grande, né? Que a parte de funilaria e pintura é que agrega muito, né? Sim. O meu recorde lá é 11%. Então eu não faço funilaria pesada, nada. Se eu trabalhasse com funilaria pesada, eu conseguiria diminuir isso aí. Porque daí viria muito mais mão de obra da parte de funilaria e pintura, funilaria, né? Que não tem tanto gasto de material. Consegue agregar. Mas o meu lá, por exemplo, 11%, usando alta tecnologia, cara. Usando Hoje o seu melhor maior logística. fluxo é funilaria express, que a gente fala, né? Exatamente. Reparos Funilaria rápidos. leve. Não é nem aquele. A vocação da minha oficina, eu gosto muito de falar isso. A vocação da minha empresa, o que que é? É 5 dias na empresa, o carro. Eu gosto disso aí. O carro fica 5 dias. Giro rápido, né? Cara, pode vir. Hoje em dia eu já peguei alguns projetinhos de restauração que a gente Você gosta de fazer isso aí? Eu adoraria poder fazer, cara, mas a vocação da minha empresa não permite, cara. O projeto é legal, o que é chato é o dono, né? Exato, daí, pô, cara, é muito legal. Pô, Alexandre, quero fazer a minha BM aqui e tal. Esse tempo eu fiz uma E36 lá, adorei fazer o processo. Mas para mim não valeu a pena. Entende? Porque é um tipo de processo que demora muito. Deu óleo lá, os outros carros lá que eu consigo fazer em menos tempo, dá muito mais dinheiro. Entende? Então eu gosto, a vocação da minha empresa é o carro ficar de 3 a 5 dias. Eu gosto desse tipo de serviço. Aquele serviço express lá para entregar no mesmo dia eu não gosto de fazer. Nem tem muita demanda, tudo mais, mas o meu é aquele carro. Sim. Pô, bati a minha BM, né? Tirei a minha GWM aqui, zerinho aqui, ralei o para-choque. Eu gosto de fazer aquele ali. Entende? O cara quer alta qualidade e tal, que é um serviço top. Giro rápido. Isso, eu gosto desse tipo de serviço. E o Até carro porque fica de esse 3 a 5 serviço, dias na minha empresa. e esse serviço seu é diferente que nem do Japa TR que veio aqui, né? Ele é o tira-risco. Ele é um cara que você chega lá com o seu carro de manhã, poucas horas você tira o carro. É a área dele. Não Exato. adianta ele querer no estúdio dele, não é nem oficina, é um estúdio. Ele querer fazer uma reparação que seja leve, igual você Exato. faz, um para-choque para-lama. Ele não consegue fazer isso lá porque não é o negócio dele. Diferente de você. Você Exato. tem uma estrutura para ficar de 3 a 5 dias úteis ali e Você pequenos tem, reparos. você tem, só para terminar o contexto aqui, né? São 3 etapas: qualidade, tempo. Por último, analisa o custo. Geralmente, um produto que te dá qualidade, te dá ganho de tempo, ele vai ser mais caro. Mas vale a pena, entende? Vale a pena eu pagar mais caro numa lixa, porque ela vai me garantir qualidade e vai me dar ganho de tempo no processo. Mas essa lixa é mais cara, beleza? Mas ela dura 2, 3 vezes mais do que uma lixa barata. Eu vou ter menos retrabalho lá no meu processo. Então, é essa a fórmula que eu segui e que deu muito certo para mim. Então, daí, quando eu comecei a entrar nesse mercado, não é para trabalhar com alta tecnologia. Entende? Daí eu via as outras oficinas. O que que acontecia? Eu modelava as oficinas que tinham sucesso. Pô, vejo uma oficina, tá tendo resultado, né? Tá trabalhando num segmento premium e o cara só usa alta tecnologia. O cara usa pistola top, usa um abrasivo top, usa uma lixadeira top. O que que acontece? O cara tem resultado porque o equipamento trabalha para ele, ok? É claro que tem que ter uma mão de obra qualificada. Daí o negócio anda, né? Mas é esse segmento. Me perdi um pouco ali, a gente estava falando agora. Já parte pelo menos, segmentação do negócio. O seu Isso, negócio seria de reparos isso. rápidos. Olha só, você atua bastante, você tem muito contato com oficina que trabalha com seguradora, que é um fluxo de carro grande, Sim, ok? Eu já vi, Israel, muita oficina que, cara, um nicho dela o que que é? Atender seguradora é fluxo, né? Reparos que tem uma média monta por aí, né? Grande monta, tudo mais. E daí o cara olha assim, mas esse mercado aqui de retoque é bem lucrativo. Realmente é. Daí o cara pega, destina uma boa parcela da operação dele para fazer reparo rápido. Eu já vi a oficina quase quebrar por causa disso. Daí o cara analisou o meu ticket médio, foi lá para baixo, Alexandre. Claro, daí começou a pegar serviço de retoque, a oficina virou uma loucura, um monte de carro circulando, o ticket médio do cara foi lá para baixo, lá o cara só teve problema. Desse meu amigo, ou você tem uma equipe, uma área separada só para reparo express e uma equipe separada para isso, beleza? Porque você tirar a gente da tua operação, o cara que tá lá fazendo o carro do dia a dia, cara, tu vai bagunçar o teu processo. é possível fazer isso, mas desde que você tenha um espaço para isso. Seria como se fosse a estética dentro das funilarias Exatamente, que hoje cara. tem, né? Eu Bastante. só vi funcionar quando o cara realmente criou assim um setor à parte.
faz um setor à parte, um centro de custo à parte, analisa as métricas, os indicadores daquela empresa ali, daquele negócio ali à parte. É viável hoje para uma oficina desse porte fazer algo, uma estrutura à parte para isso? Ou Claro, para estética? é viável, mas tem que saber realmente segmentar isso, tratar como um setor à parte ali e monitorar o resultado daquilo ali, entende? Mas me botar tudo no mesmo bojo ali, cara, é perigoso. Porque atrapalha mesmo. O Regra custo geral, médio dentro do cara vai lá pra baixo, exato. realmente. Quando Se se o cara fala for de fazer. gestão, se fala de negócio, não existe uma regra Uhum. matemática que dá para aplicar para todo mundo, né? Uhum. Mas assim, a tendência é que realmente dê problema. O cara queira misturar isso tudo. Dá para fazer. Assim que, por exemplo, pô, Alexandre, eu tenho aqui, trabalho com seguradora, mas eu quero oferecer um polimento, uma higienização para o meu cliente. Claro, isso vai aumentar o teu ticket médio, beleza, serviço a mais, A venda agregada, né? mas é uma venda agregada, mas o cara tem que ter um setor separado ali, né? Processo, uma precificação adequada para aquilo ali. Show de bola, vai aproveitar, ok? Mas muitas vezes, pô, não, a gente faz pequenos reparos, abre para pequenos reparos, cara. Daí, o que que acontece? Cria um gargalo lá na tua produção, o cara vai analisar o ticket médio da empresa, pô, baixou um monte. O faturamento baixou, o custo aumentou, então tem que cuidar. Porque ele focou mais naquilo, na verdade, né? E não manteve ali o reparo grande. Cara, é analisar os números, né, da empresa, né? Daí o que que acontece? Bom, mas o cara só olhou uma parcela, só olhou um lado assim. Cara, mas fazer um retoque aqui é lucrativo. O retoque aqui é lucrativo. Nossa, aqui ó, o carro vem, é 3 horinhas, tal, dá para receber tanto. Mas analisar no contexto da operação da empresa. Ele cria giro, né? Só que assim, às vezes a oficina tá lotada. Como é que ele vai girar um carro que vai entrar e sair no mesmo período, no mesmo dia, sendo Fora- que para tirar um carro ele tem que tirar 10 de dentro, entendeu? Exatamente, exatamente. Daí aquela empresa tem aquele fluxo, tem aquele processo para seguir, e daí tu bota um carro que, às vezes, o carro que está lá no dia a dia, da reparação, ele passa por várias etapas até chegar no final. Esse carro é um carro que entra aqui e já sai logo aqui. Às vezes atrapalha o processo. Fazer beleza. Fazer 10, imagina, né? Exatamente, Né? exatamente. Complicado. Acaba pegando, né? E me diz uma coisa, como é que você começou inicialmente pintando carros, reparando, pintando, você fazia funilaria lá também? Sim. Na verdade, chapeação, né, que vocês chamam lá Lá, em Santa Catarina. funilaria, chapeação é mais Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, os caras falam chapeação, chapeamento, né? Mas eu sempre fiz funilaria leve, né? A funilaria leve. Quando afeta a parte estrutural, eu já faço muito pouco. Daí, quando tem isso aí, pô, afetou uma longarina, tudo mais, eu terceirizo. Ok? Mas Você eu pego. traz um freelancer para poder Exato. fazer. Eu terceirizo. Não, tem que, pô, alinhar um painel frontal, daí ficou uma longarina, daí isso daí eu geralmente eu terceirizo. Pego poucos serviços assim. Entende? Geralmente é uma funilaria leve. O cara vai lá com esse spotter, resolve, martelinho de ouro, tudo mais, e parte para pintura. Certo. E como você saiu de dentro da cabine de pintura, né, para criar um sistema que a gente fala do Prospera, né? O Prospera é um sistema de gestão e orçamentação, né, que visa pequenas oficinas, né? Será que eu estou certo nisso? Exato. Visa pequenas oficinas para fazer uma orçamentação adequada, baseada nos padrões da companhia, que são horas e não valor por peça. Como é que como é que veio? Do nada você acordou e falou, vou criar um sistema, vou colocar o nome de Prospera. Não foi, né? Então, para mim foi, apesar de eu ter um conhecimento assim, ok de gestão, ter um conhecimento de contabilidade e tudo mais, mas quando eu entrei para a parte de funilaria e pintura, é uma gestão que tem algumas características, né? Tem algumas peculiaridades aquilo ali. E o primeiro ano que eu tinha oficina mesmo, eu só tinha aquela visão, né, básica, né, assim, superficial de gestão, que dava para aplicar no negócio, mas não tinha muito daquele conhecimento específico do segmento. Então, uma grande escola foi o que é? Começar a pegar serviço de seguradora, né? Então, pô, eu comecei o quê? Meu orçamento que era cobrando por peça, um paralão, uma porta aqui, 3 peças, 600 por peça, beleza, deu 1.800, cobrava isso. Eu comecei assim, conforme todo mundo faz, a primeira lógica que todo mundo tem. Daí eu comecei a trabalhar com seguradora, fechei um contrato com uma associação, tudo mais, lotei a oficina, né? Lotei a oficina, pô, agora o A negócio anda. R$ 50 a hora. Pô, 45, Nossa! 45 a hora, isso há 9 anos atrás, É, né? mas, engraçado, 9 anos atrás, hoje aumentaram 5, Não, 10, 15 reais o e vale. tem seguradora pagando isso hoje. Então, Você vê que Segurador. absurdo. Que é, absurdo. fazendo um adendo aqui, eu trabalhava com uma associação lá, 45 horas, a companhia também estava nessa faixa. Daí chegou um momento, ó, não quero mais isso aqui. Uns 4 anos depois, eu fui na oficina do amigo meu.
E aí, cara, quanto que aquela companhia lá tá te pagando? 45. Assim, meu Deus, cara, 4 anos atrás era a mesma coisa, como é que tu faz? Ah, não, tem que pegar mais carro. Assim, não é bem assim. Tem que cuidar disso, né? Por isso que eu não investi nesse negócio. Mas foi assim, ó, Israel. Pô, como é que um cara que é pintor, que tem uma oficina pequena lá e decide abrir um sistema, né? Desenvolver um software. Foi realmente procurando no mercado, né? Eu queria um sistema para eu ter no meu celular, que eu queria, aonde eu tivesse, eu queria chegar, sabe? Às vezes já aconteceu de eu estar saindo da praia, o cara chegar, um bateu no outro, e assim, eu já faço orçamento aqui, eu queria isso, entende? E aonde eu tivesse, eu queria chegar, olhar os dados da minha empresa, os orçamentos que tem pendente, o que está acontecendo e tudo mais. E daí eu pesquisei no mercado, não achava nada. Então eu via muitos sistemas que foram desenvolvidos num ambiente de mecânica, sabe? E daí, na hora, pô, mas eu quero montar um orçamento cobrando por hora, eu quero, sabe, a minha hora de pintura eu quero cobrar R$ 200, a outra mão de obra eu quero cobrar 150, eu não quero ficar fazendo isso tudo na mão, né? Então eu fazia no Excel o orçamento antes, depois que eu entendi o processo, eu aprendi a cobrar por hora, né? A grande escola, trabalhando com seguradora, com companhia, o que foi? Fazer essa orçamentação, cobrando por hora, né? Ah, não, esse para-choque aqui é 4, 5 horas para pintar? Beleza. Né? Ah, tem uma recuperação, o que vai para recuperar isso aqui? Ah, 3, 4 horas, 1 hora, beleza? Ah, montagem, desmontagem, a tapeçaria, é 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do para-choque. Discriminava aquilo, o valor da minha hora é tanto, pronto, multiplica, tá um valor correto, uma orçamentação correta. Tanto é que daí, às vezes, o cara cobra por peça, cobra 500 por peça, faz um para-choquinho traseiro lá de um mob, beleza. Daí pega um para-choque dianteiro de um outro carro lá, com um monte de coisa para fazer, era para estar cobrando 1.000, o cara tá cobrando 500. Por que era para estar cobrando 1.000? Por quê? Dá o dobro de trabalho do outro para-choque. Né? Então tem que ser proporcional. Então a maioria das oficinas trabalha de graça. Né? Trabalho muitas horas de graça, sem saber. E daí eu não achava nenhum sistema que me atendia nesse sentido. Eu não achava. Eu disse, eu vou desenvolver um software então. Daí isso eu tinha 40 anos. Eu sempre conto essa história que eu gosto porque o que acontece? Eu tinha 40 anos e eu falei assim, ó, eu vou me dar uma Harley de presente. Né? Eu sempre quis ter eu adoro Harley Davidson, sempre quis, não. Chegou a hora, tem uma graninha aqui, eu vou comprar minha Harley. Me animei, comprei uma Harley. Daí eu assim, peraí, não, eu vou dar uma segurada e vou investir no sistema. Eu já tô com, né, encasquetado na minha cabeça que eu tinha que abrir esse sistema, montar, criar esse software. Peguei esse dinheiro e investi para fazer o Prospera. E daí, depois de 3 anos, só que eu consegui já botar no mercado o primeiro módulo, MVP que a gente chama, né? Que é a parte de orçamentação. E foi uma jornada, aprendi muito com isso, né? Você, sem conhecer essa área, querer montar um software, é a mesma coisa assim, ó, eu quero construir esse edifício, e daí tu chama o pedreiro, ó, tá vendo aqui, ó, eu quero que tu faça um edifício aqui de 3 andares. Não, tem que ter né, tem que ter um arquiteto, tem que ter um engenheiro, tem que ter uma construtora, tem que ter um mestre de obras, e daí no começo eu penei muito por causa disso. Daí depois eu fechei o contrato com uma empresa que me deu essa estrutura, eu pago essa empresa, eu quero desse jeito, eles me entregam conforme eu queria. Então o Prospera funciona do jeito que eu sei, mas eu não, muito pouco de desenvolvimento lá, de código, eu entendo isso daí, entende? Eu quero que funcione dessa forma, eles me entregam o sistema do jeito que eu quero. Então, eu consegui fazer um sistema diferenciado com o foco do quê? Para aquele cara que tem uma oficina pequena, médio porte, consiga fazer uma orçamentação aonde ele consiga ter lucro, sabe? Ter resultado, sabe, Israel? Que nem o que eu mais vi nesse mercado. Então, eu tinha essa necessidade minha, que não tinha nenhum sistema que atendia essa demanda que eu queria. E assim, ó, cara, isso aqui me traz resultado. Quando eu faço orçamento dessa forma, quando eu apresento o orçamento, eu consigo fechar uma venda melhor. Entende? E às vezes meu orçamento é mais caro que a concorrência e tá tudo certo, né? Alexandre, vai perder vendas se tu vender mais caro? Eu não tenho nenhum medo de perder uma venda que vai me trazer prejuízo. Isso entrou muito bem, assim, cara, não, eu vou trabalhar 10 horas nesse carro aqui. O valor da minha hora é R$ 100. Tem que cobrar 1.000? É isso aí. A lógica é essa. Ah, mas tem outro que cobra 500. Boa sorte. Não faz sentido eu fechar uma venda que vai me trazer prejuízo.
Não faz. Se nivelar por baixo, né? Às vezes é você pensar com o bolso do cliente. Exatamente. Não vou cobrar 1.000 porque vai ficar muito caro. Pera aí, cara. Você está cobrando 1.000 porque vale 1.000. Você chegou nesse cálculo logicamente falando. Exatamente. Não é um valor que vem na sua cabeça, a partir de hoje eu cobro 1.000 por peça. Não, entendeu? E o sistema ele te ajuda nisso, né? O sistema ele te coloca, ele te organiza em horas, né? Em um valor hora X em quantidade de horas, que você vai chegar nesse montante de R$ 1.000, porque você sabe que é 1 hora com 4 de pintura, mais remoção de milha, remoção de grade, não sei o quê. No final você tem esse montante que vai te chegar Exatamente. num sistema, né? E é um No orçamento resultado, perdão. justo para o dono da oficina e para o cliente. Sabe? É justo para os dois lados. Está cobrando realmente as horas que você vai trabalhar lá no carro do cliente. Então, um dos grandes problemas que eu vejo no nosso mercado aqui, o que, que é? É o dono da oficina cobrar por um serviço assim menos do que deveria. Então, se o cara. É porque assim, a maioria do dono da oficina não sabe nem o valor da própria hora. Entende? Como é que tu vai se valorizar, Neylor? Se tu não sabe nem o valor da tua hora, Verdade. a tua hora de mão de obra. A grande maioria não sabe, cara. Então, né, não sabe montar um orçamento cobrando por hora. Muita gente tem uma noção, mas como que eu vou cobrar por hora? O cliente não quer, meus clientes só querem que eu cobre por peça. Aqui não funciona na minha região. Tudo não tem falta um conhecimento disso, sabe? Não, a gente não está dizendo assim, ó, Israel, tu vai deixar o teu carro aqui, eu vou começar a trabalhar, vou botar ali, ó, um cronômetro girando, daí a quantidade de horas que tiver lá eu vou te cobrar. Não, não é isso. Eu vou dizer, ó, Israel, eu estimo 10 horas aqui para trabalhar com o teu carro. E vou cobrar essas 10 horas. Beleza. Se eu levar mais tempo, problema meu. Se eu levar menos tempo, melhor para mim. Sim. Entende? Mas o grande problema das oficinas, o que, que é? Tu chega com um serviço lá na tua oficina que demanda 10 horas, né? Você cobra 5, 6, e às vezes a tua equipe demora 12, 13 horas para executar. É um prejuízo atrás do outro. Então, às vezes o carro nem entrou na tua empresa, tu já está no prejuízo, porque a orçamentação foi incorreta. E eu vi isso muito no mercado. Quando eu entendi bem esse processo de orçamentação e comecei a aplicar, né? Eu sempre digo, a seguradora paga correto para você. Se você apresenta uma frase tua que eu sempre repito, né? Contra fotos não há Não há argumentos. argumentos. Eu copiei dessa, eu me apossei dessa, Boa, né? tranquilamente. Exato, tu apresenta para a companhia, ó, tem isso aqui para fazer, eles vão pagar aquelas horas. O problema, né, que o valor da hora deles que é complicado, Mas né? eu vejo, por mais que você fale assim que o foco tá pequeno, né? Eu acredito que a grande pode se beneficiar sim com ele, sabe por quê? Porque se a gente hoje tem sistemas que eles não valorizam nenhum momento a mão de obra da oficina. Aí é que tá. Aí o sistema tá indo contra a oficina. Uhum. Porque ele fala que é 1 hora para pintar um para-choque de quid, que eu acho que é um absurdo. 1 hora, e a seguradora fala, eu não posso aumentar, porque ela não segue o sistema como um norte, ele segue como uma bíblia. Então, Exato. não, eu não posso pagar mais do que 1 hora, por quê? Porque o sistema me deu isso. Então, tipo, teoricamente, se você for ver, é um gancho isso aí que eu... Então, Nelo, o meu Você sistema é um entendeu? sistema que nasceu dentro de uma oficina, Uhum. foi desenvolvido por um dono de oficina com o propósito, né, de fazer as oficinas prosperarem. Por isso que o nome é Prospera. Prospera, pô, né? Eu digo, ó, prospera, porque eu quero que as oficinas prosperem. Sim. Então eu consegui ter um resultado legal, eu consegui fazer acontecer no meu negócio. E o nosso mercado de funilaria e pintura, ele é tão carente, tem tanta a desenvolver ainda, que isso é uma das formas que eu tenho para contribuir com isso. Entende? Porque quanto mais as oficinas melhorarem seus processos, saber cobrar um valor justo pelo seu trabalho, esse mercado todo vai crescendo. Verdade. Entende? Então eu tô lá num mercado lá, de repente tá todo mundo cobrando 250 peças, como tem muita gente assim, cara. De repente, o cara que usa o Prospera começa a cobrar, em vez de 250, um 300, um 400, começa a fechar uma venda, o mercado vai subindo, cara, todo mundo vai crescendo junto, É isso aí. né? E todo mundo vai prosperando, e daí aquela oficina consegue entregar um serviço melhor, e é um processo que vai aos poucos melhorando, sabe? Então, daí o Prospera me trouxe resultado, eu apliquei, validei na minha operação, só vamos botar no mercado agora isso aí, né? Legal. E então hoje em dia aí, temos aí 200 clientes já. Mas que legal, cara. Cara, E Eu lembro do comecinho disso, hein? A pois gente é. começou a se falar mais ou menos no começo.
E assim, graças a Deus, tá sendo abençoado com isso. Mas o que que é? Eu sempre oro por isso, assim, ó, cara, à medida que eu vou ajudando as outras oficinas, a gente vai tendo resultado, né? É isso, é um propósito que a gente tem, sabe? Ah, volta e meia. Isso aqui é o mais gratificante. É claro que todo mês eu olho lá os números da minha empresa, eu vejo crescimento. Pô, esse mês eu cresci 5%, né? Pô, eu tava 180, agora estamos com 200 clientes. Eu adoro ver isso. Eu adoro ver lá o meu faturamento, lá, os meus indicadores, olhar minha DRE e ver que, pô, o faturamento aumentou. Eu adoro ver isso, é claro que eu adoro. Mas tem uma coisa, assim, que às vezes eu fico emocionado, é uma pessoa chegar a me ligar assim, ó, Alexandre, cara, por causa do Prospera agora, eu consegui aumentar meu faturamento 15%. Teve um que me mandou mensagem, Alexandre, 30%. Eu estou trabalhando a mesma coisa que eu trabalhava antes, a mesma quantidade de carro. Eu estou faturando 30% a mais. Hoje eu vejo o quanto que eu deixei de trabalhar, né? Que eu não estou mais trabalhando de graça para o cliente. Isso é sensacional, né, É. cara? Pô, Edemilson, tá? Interior da Bahia. Um abraço, Edemilson. Olha só, um dos primeiros clientes meu. Alexandre, tu não acredita, chegou uma BM aqui. Eu já estava fazendo o orçamento do jeito que eu fazia antes. O cara queria fazer um monte de coisa numa BM aqui, uma 320, minha velhinha e tal, e eu já ia cobrar 8.500 do cara. Daí eu lembrei de ti. Não, joga lá no sistema, detalha tudo. Alexandre, eu fui lançando tudo que ia fazendo no carro. Um paralama, tem um amassadinho, recuperação, tem que pintar tanto. Ia jogando. O Prospera já te dá o tempário ali, a quantidade de horas, e assim, né, Elô? Você determina ali. Eu já te mando o sistema tudo cadastrado, as peças, os serviços. Mas se você, não, mas eu não quero cobrar 4 horas, eu não quero cobrar 4 horas para pintar um para-choque, eu quero cobrar 5. Você vai lá, ajusta. A empresa é tua, entende? A precificação é tua. Você vai lá e ajusta. Já existe um padrão tempário, porém é editável. Tá no padrão Seria isso. tempário, mas cara, eu não tenho rabo preso com nenhuma companhia. Entende? O meu negócio é com os donos de oficina. Lógico. Entende? Então a gente vai jogar um tempário que é de acordo com a nossa realidade. Uhum. Tu personaliza conforme tu quer. O Edmilson foi lá, lançou tudo no Prospera. Do jeito que eu ensinei ele a montar o orçamento. Além de a gente disponibilizar o sistema, eu dou treinamentos periódicos para meus clientes. Eu ensino, ó, vai ter treinamento de orçamentação. Entende? Agora ele vai botar agora, eu vou disponibilizar uma ferramenta para meus clientes sobre como calcular o valor da tua hora. Que é coisa que ninguém sabe ainda, né? Poucos sabem. Então, eu vou disponibilizar uma ferramenta, um treinamento para os meus clientes para também sobre isso. E daí, Alexandre, lancei tudo no sistema certinho, tinha chutado 8.500. No Prospera deu 11.900. Eu com medo mandei para o cliente. Mesmo com receio, mandei para o cliente. O cliente analisou, eu liguei para ele, expliquei, ele viu um orçamento todo detalhado, que não estava lá no orçamento. Mão de obra de fularia pintura 8.000. Não, o cara vai olhar aquilo, vai achar caro. Daí tu manda o orçamento tudo discriminado. Costumo dizer que nem fatura de cartão de crédito, né? É. Coisa, tu olha, não, deu tudo isso. Tu vai olhar item por item, não, realmente eu comprei isso aqui, tá tudo certo. E o cliente vê, não, meu carro tem tudo isso aqui para fazer mesmo. E daí, mandei pro cliente, Alexandre. Daí negociei com ele, fechei em 11.000. Olha só, se eu não tivesse Prospera, eu teria... Diferença, né? Então, só nesse orçamento, o Prospera se pagou aí por Sim. 2 anos. Sim. Entende? Então, cara, quando eu recebo esse tipo de relato, cara, daí Você tá no caminho certo, né? o meu indicador de sucesso é isso, cara. É. Sabe? Graças a Deus, quase todo dia eu recebo um feedback assim dos meus clientes. Daí que eu sei que tô no Isso caminho é certo. gratificante, né, cara? Sim. De você vê que você está mudando vidas, né? De certo modo, porque são famílias envolvidas em um negócio. E o mercado, né? E o mercado, porque você está tendo uma visão de um dono de oficina que você está traduzindo isso em um sistema. O Prosper é só orçamentação ou ele tem já algum módulo de gestão hoje? Não, assim, ó, começou com o módulo de orçamentação. Agora eu implantei já um módulo que você dá a entrada do veículo, você abre uma ordem de Checklist. faz o checklist de entrada, e daí com isso ele já te dá um relatório de faturamento, que já te dá os indicadores, né? Sim. Então, pô, tu sabe o quanto que você faturou de funilaria e pintura, o valor médio, a quantidade de horas que você vendeu, a quantidade de peças que você pintou, o teu valor médio por peça pintada, teu valor médio por hora, te dá o teu faturamento de peças, teu custo de peça, o que você lucrou por peças, teu faturamento total. Aquilo ali tu já consegue monitorar o resultado da tua empresa.
entende? Tu faz um checklist, é uma ordem de serviço eletrônica, tu não precisa imprimir papel nenhum. Tu entra com o teu carro, eu já faço o checklist do teu carro na hora, te mando o link, tu já consegue visualizar. Ah, tem um para-brisa trincado, tem um rasgo no pneu ali, um ralado na roda, você já consegue, você já tem um respaldo muito grande, entende? Por mais que é um cliente, não, mas um cliente não ia me incomodar porque tinha um risquinho, né? Mas só o fato de você fazer esse checklist mostra que você tem um processo e valoriza o teu trabalho, sabe? Passa uma confiança absurda. E daí tu manda um link da ordem de serviço pro cliente, o cliente visualiza, o cliente pode assinar remotamente, né, digitalmente o orçamento. Então, cara, já tem esse recurso. E agora a gente está implantando o nosso módulo financeiro. Aí, que já vai para a parte de gestão, né? Exatamente. Gestão de A negócio. gestão financeira pesada, assim, sabe? Sim. Um módulo bem completo, contas a pagar, contas a receber, te dá a DRE do mês, comparando com os meses anteriores. Cara, tem tudo na mão ali, sabe? Legal. E uma peça, a cotação, aí põe manual. É isso que você tem que Exatamente. trocar. Aí coloca manualmente o valor com o seu O valor de custo. peça ele É, puxa manualmente ali, né? show. Ele não tem conexão com. Um banco de dados disso. Não, Entendi. senão ia encarecer muito. É. Espera, cara, R$ 79,90. XML, né? XML, você importa XML para dentro Aham. do sistema e tal. Não, mas, cara, Não, mas o que eu queria entender é só se tinha os códigos de peça ou alguma sim, coisa, mas eu É entendi. que a Ele é para maioria mão de obra. e assim, a maioria das empresas que estão trabalha com seguradora, tu monta o orçamento, prospera, manda, né? Tu se vira com a seguradora. Tanto é que tem muitos clientes que são credenciados, que utilizam determinados sistemas, eles vão lá, pagam sistema X lá para lidar com a seguradora, mas usam Prospera Então, para foi isso particular. que eu falei. A oficina grande é valioso isso Alexandre, aí se eu também. É mandar valioso o também. sistema lá eu não vou falar o nome das outras marcas É, lá, não, é né? tranquilo. Mas são empresas grandes, tudo sim. mais, mas o foco deles é trabalhar com seguradora. Tu pega esse orçamento lá, que foi montado nesse outro sistema, tu manda pro cliente, o cliente pergunta, tá, mas onde que tá o valor total? Não entendi nada, que é um monte de número, cara. É verdade. É só o orçamentista e o perito que entende aquele orçamento lá. É. Pro cliente particular, tu não consegue converter venda. Então, daí os meus clientes usam esses sistemas ali que são vinculados à seguradora, para serviço com seguradora, para particular, o Prospera fecha a venda para caramba. Pô, legal. Que ele apresenta o orçamento discriminando o que é o serviço, o que é as peças, o valor total embaixo ali, sabe? É um facilitador, né? Na Nossa, verdade. manda um PDF, tu consegue mandar um link, o cara visualiza o link, manda um PDF, sabe? Sim. Com alguns cliques. Eu não imagino hoje uma oficina trabalhando sem sistema, cara. Seja de gestão, orçamentação, planilha. Hoje, cara, quando se trabalha na planilha? Eu já vi oficinas que trabalham no papel de pão, sabe? Caderninho de Sim, anotação ali. Não existe, cara. Se você quiser sobreviver no mercado hoje que te demanda ser muito mais técnico do que antes, você tem que ter um sistema. É um funcionário a mais. A Lília teve aqui, ela falou que na verdade é um sócio que você tem. exato, Você acaba exatamente. tendo um sócio, né, cara? E você paga muito pouco para esse sócio, para Eu você fiquei ter. até com receio de vir aqui, né? Depois que veio a Lilian, pô, a régua foi lá em cima, pô, o que que eu vou, né? Pô, a Lilian é uma das minhas referências, Sim. sabe? A Lilian é a Frison, sabe? Tem muita gente olha assim uma Frison, uma Calu Imports. Eu tenho contato com várias empresas top aqui, Box Prime, cara, tive na Stradale, várias oficinas, né? Várias aqui. Então, cara, toda empresa dessa que eu vou é um aprendizado, sabe? É um aprendizado. Eu olho lá onde os caras chegaram, eu olho assim, cara, tem muito pra gente, pode conseguir muito mais, sabe? Por que não eu posso ser uma mini Frison aqui em Floripa, sabe? Eu penso assim, sabe? A Trazer mentalidade, os né? É a processos mesma mais, mentalidade. sabe? Eu vou lá e copio muita coisa que a Lilia fala. Cara, e é assim que a gente cresce, é modelar os que estão crescendo. É isso aí. Foi isso que eu fiz desde o começo. O que eles estão usando lá, né? Como é que é o processo deles? O carro entra, eles fazem um checklist de entrada bonitinho. Lá na nossa empresa, que é o carro entra, a gente pega lá aquele rolinho com filme e bota no volante do carro, no câmbio, põe uma capinha no banco, sabe? Pô, tô fazendo a minha empresa também esse processo. Vou fazer um checklist de entrada, mando pro cliente. Muito dono de oficina, não, isso é perder tempo, é agilidade, é correria. Cara, se você não tem tempo para fazer o que vai agregar valor para você, cara, entende? Você tá lá lixando lá, tem que fazer tudo mais, mas é isso aqui que vai fazer você ganhar dinheiro. É você ter um processo de vendas, um processo de atendimento bem definido. Então muita gente quer fazer um orçamento e a orçamentação é o calcanhar de Aquiles na maioria das oficinas.
Você sabe disso. Principal fonte de entrada de renda, né, cara? Você sabe muito bem disso. Seja para oficina que trabalha com particular, quanto trabalha com companhia. Ok? Os caras não sabem montar um orçamento. Entende? Não sabem montar um orçamento. A grande maioria das oficinas não sabe. Então, trabalho sempre no prejuízo. Daí um servicinho, outro, dá um lucro, compensa, o cara fica lá trocando 6 por meia dúzia. Não, prestação de serviço, todo serviço tem que te dar lucro. Não é comércio de produtos. Às vezes, comércio de produtos, às vezes tu tem lá um material de construção, daí tem lá um produto lá que tem demanda, você não lucra nada para vender, sei lá, o pincel, mas você ganha quando vende o vaso sanitário. Sim. Mas você tem que ter, às vezes, o pincel lá, às vezes, a preço de custo, porque vai atrair gente para lá. O cara vai lá na tua loja porque tem um pincel barato lá, mas ele acaba levando lá a torneira, que dá lucro para você. Prestação de serviço não dá para fazer isso. Todo serviço tem que ter lucro, tem que ter resultado, entende? E daí entra aquela questão, qual o valor da tua hora? A maioria não sabe calcular, não faz nem noção. Cara, assim, é raro um caso do cara chegar e dizer, não, o valor da minha hora é tanto. O custo da minha hora, Alexandre, é R$80. Cara, é um número mágico que eu costumo dizer assim. Porque assim, cara, o custo da minha hora é R$80. Então chega o Israel lá na minha oficina, vamos supor, né? O custo da minha hora é R$80. Chego lá, o Israel na minha oficina, eu digo, ó, Israel, esse teu carro aqui, ó, vai umas 10 horas para resolver esse para-choque do teu carro. A minha hora é R$100, eu vou te cobrar 1.000. Ó, Alexandre, mas o cara lá faz por 600. Eu penso, cara, se eu fizer 600, eu vou estar recebendo R$60 a hora. Israel, muito obrigado, mas realmente não dá para fazer. Vai pagar para trabalhar, né? Entende? Eu posso fazer para você como eu gosto de você e tal, tu tem um olho verde aí, eu vou fazer R$90 a hora, eu te cobrar 900. Fora isso não vai dar. Pronto, é assim. Entende? E foi por isso que eu consegui dizer não para muitas coisas. Cara, esse serviço, vou trabalhar 10 horas? Vou. Não, Alexandre, dá para fazer aqui cobrar 9. Então, beleza. Ó, consigo cobrar 9 horas. Dá para fazer em 9 horas. Vou te cobrar 900 aí. Ok? Mas eu analiso, não, eu vou trabalhar essa quantidade de horas? Vou. O valor da minha hora é esse? É. Então tá tudo certo, o orçamento, o valor é esse. Não tenho que tirar. Show de bola. Daí É eu isso, né? trabalho nesse sentido. Entende? Aí, ele falando, né, o que o dono de oficina usa, aí o dono de oficina provavelmente vai repetir, vai falar, usa um ansiolítico, antidepressivo, calmante. Mas assim, falando seriamente nisso, né, hoje você é embaixador, né? Você fala que influencer é chato falar isso, porque Não. não é, né? Você é embaixador da Mirk e da Sata, né, que são referências hoje, eu digo que são talvez uma das maiores referências em ferramental que nós temos. Como é que chegou? Como é que houve essa conexão entre você e a Miki e a Sata, um cara que está há 11 anos no mercado, que não é um cara que, assim, nasceu dentro de uma cabine de pintura, mas é até um exemplo, porque, assim, é uma pessoa que foi, não digo que tardiamente, mas você viveu a sua vida profissional antes disso e fora desse negócio, você chegou e já se conectou com marcas que talvez para qualquer dono de oficina, se chegar para o cara e perguntar, você quer ser embaixador da Mica e Sim. da Sato, o cara vai responder sim, Eu né? já tenho essa parceria aqui, já vai fazer 3 anos que eu tenho parceria com a Mirka, né? Sempre quis ter Mirka no meu processo. E surgiu num momento que eu estava ligando pro quem é o representante aqui da minha região, que eu quero implantar a Mirka no meu processo, porque eu já conhecia os produtos, entende? E eu queria implantar isso aqui. Eu sempre, na época, 3 anos atrás, eu tinha só a lixadeira pneumática. E daí, assim, ó, eu quero fazer o lixamento todo aspirado, tudo mais. Só que não faz sentido eu ter um aspirador tal e estar trabalhando com pneumática. Eu quero trabalhar com uma lixadeira rotor Sim. vital elétrica. Só que essa aqui era a única que, cara, realmente fazia sentido ter. Senão, eu vou botar a Mirka porque, cara, não tem, é a melhor, o abrasivo, não tem erro, sabe? O abrasivo, cara, a tecnologia que tem, isso aqui é a lixa, isso aqui é a fórmula da Coca-Cola e a fórmula disso aqui são guardadas, acho que no mesmo cofre, entende? Todo mundo tenta copiar isso aqui. Isso aqui é uma lixa em tela, isso aqui é a essência do lixamento sem pó. Cara, a minha oficina lá é limpa. Tu chega lá, limpa, organizada. O lixamento sem pó faz parte desse processo. 24 mil furos. Então a extração do pó é muito eficiente. Não empasta a lixa. Um abrasivo cerâmico. Entende? Cara, essa aqui é a lixa. Ela dura. Ela vai. Aqui é um grão 400. Olha só. Grão 400. Eu finalizo o primer nesse lixamento aqui. Eu não preciso entrar com uma 600, com 800 e tudo mais. Então é um processo mais otimizado. Entende? Então eu já acompanhei algumas oficinas que eu tive o privilégio também de
conhecer várias oficinas. Então, houve uma época ali, há uns anos atrás, que eu fazia muitos treinamentos em company. Eu ia lá na empresa e dava o treinamento pro cara. Entende? Daí eu vi algumas oficinas que tinham Mirka no processo, cara, assim, pô, realmente, não, Mirka não tem como negar. E daí eu procurei ter lá na minha empresa lá e foi assim, eu procurando eles, pô, estavam precisando de um cara para fazer esse trabalho em rede social, divulgar produto, mas eu não sou só aquele cara que faz videozinho engraçado, né? Eu não sou aquele cara de fazer memezinho, fazer coisinha, dancinha, TikTok, não sou esse perfil. Eu gosto de falar de uma forma mais séria, mais técnica. E eu sempre tive uma postura quanto aos produtos que eu vou utilizar. Isso aqui, ó, a SATA, minha primeira SATA eu comprei em 2020, antes da pandemia. Entende? Quando eu pintei com a minha primeira SATA, cara, essa aqui é a pistola, realmente o que todo mundo diz. Então, isso aqui, para mim, é a melhor pistola que tem. Entende? Então, não fazia sentido eu trabalhar com outra marca, né? Já trabalhei com uma outra marca que eu nunca divulguei, não, essa aqui é a melhor pistola do mundo. Não, essa aqui é uma pistola custo-benefício, tudo mais. Ainda recomendo para quem, né? Pô, essa pistola custo-benefício, até uns R$ 1.500, eu tenho uma pistola que é de 1.500 aqui, que tem um desempenho de muita pistola de R$ 3.500 na entrega. Aí tu quer alta tecnologia, é SATA. Entende? É isso aqui. A parte de lixamento, eu não vi nada melhor do que isso aqui, sabe? Ergonomia, esse aqui é o tipo de ferramenta que tu implanta numa empresa, não fica lá largado no canto. Outras lixadeiras elétricas, o cara faz investimento depois, o que acontece? Não tem adesão do preparador. Porque o preparador, o que ele fica lá lixando o dia inteiro, cara? Sabe? É a parte mais que demanda mais trabalho, é a parte mais sofrida dentro da área de funilaria e pintura. O cara tá lixando massa, lixando primer, sabe? E daí o cara tá com uma lixadeira, que é um trambolho alta aqui, pesada, que vibra, que faz barulho. Cara, não há quem aguente. Então, isso daqui, o cara que tá acostumado com uma lixadeira pneumática, que é levinha, compacta, o cara pega uma dessa, o cara não estranha. Você pode lesionar, né? Exatamente. Um E o cara, funcionário que seu. daí, assim, além disso aqui, o que ela tem de melhor? Ela não faz o ruído que a pneumática faz e não tem a vibração que ela tem. E outra, tu apertou lá na peça, ela não baixa a rotação. Entende? Então, cara, isso aqui é um sonho. Entende? É claro que é um equipamento que requer um investimento. Mas não tem como você ter uma coisa que. Aquela coisa que eu te falei, aquela fórmula, né? Entrega qualidade, entrega. Dá ganho de tempo, o custo eu analiso. Se o custo é mais alto, vale a pena, porque isso tudo aqui compensa. Então, eu analisando, eu gosto de analisar números, cara, isso aqui é um processo, né? Isso aqui é um outro abrasivo também que é bem interessante, que é uma mistura de grão cerâmico com óxido de alumínio. E o legal, esse aqui é um encostado de poliéster, né? Ela é uma lixa que dura pra caramba, assim, sabe? Tu não consegue rasgar ela, sabe? Então, para cada tipo de proposta, tem um abrasivo que te atende. E o abrasivo cerâmico da Mirka, ela é autoafiável. Então, você vai usando ela não é aquele abrasivo que começa cortando legal e depois vai baixando o rendimento. Não, ela mantém. Então, tudo isso, cara, pô, a lixa é um pouquinho mais cara? É. Mas só que tu analisa a operação, que eu gosto de analisar números, a gente tava conversando lá. Você não que eu te falei? Pô, passou de 15% é um ponto crítico. Eu vou lá, implanto uma alta tecnologia na minha empresa, que eu sempre usei abrasivos de qualidade. Implantei em Mirka, cara, não aumentou meu custo. Entende? Não aumentou. E daí eu analiso a empresa como um todo. Pô, o que eu gasto, o que eu faturo, o que eu gasto de material, cara, ou o abrasivo, o gasto de abrasivo, cara, em relação ao teu faturamento de mão de obra, cara, é coisa de 1%, um pouco a mais, um pouco a menos. De tinta já é muito mais, sabe? Daí muita gente foca, eu preciso economizar no abrasivo. Mas gasta horrores lá na tinta, cara. Investe em economizar na tinta, por exemplo. Daí tu pega uma pistola dessa aqui, facilmente consegue reduzir em 15% o teu consumo de tinta. A pistola se paga. Então, aplica. Cara, pega essa pistola na mão. Realmente. A ergonomia É diferente. que ela tem. Tem Daí diferença. tu olha a atomização dela. O leque é perfeito. Eu lembro que eu fui na Automec você tava comigo. A gente foi numa. Ah, não foi na Automec passada, não foi nem na do ano passado. Foi 2023. Eu fui lá atrás, tinha o stand dos chineses, né? Aí eu conheci um stand chinês de pistola. Cara, você pegava o acabamento dos caras, você via que era bem construído o negócio. Sim. Cara, até os A chineses SATA é uma estão. marca, sim. E o design da SATA é um dos mais copiados. Tá, realmente o Um acabamento você negócio. percebe, né, que é diferente, né, cara? Sim. E eu tive o privilégio de ir lá na Alemanha
Bem legal. Participar do treinamento da SATA lá na Alemanha sobre os equipamentos. Aprendi muita coisa, sabe? E daí a gente vê assim, pô, a tecnologia que é implantada lá, tudo robotizado. Aqui, ó, né, capa de área, bico e agulha, isso aqui é uma precisão incrível. Tem um robô lá que mede lá, é microns a precisão, sabe? Então é um processo incrível. Quem investir em engenharia para isso aqui, então isso aqui é uma pistola que tudo que o que move a pistola é o ar, né? Isso aqui é uma máquina movida a ar. E a parte que tem contato com a tinta é só aqui na frente, ó. Isso aqui tudo são galerias, passagens de ar. Isso aqui tudo foi feito um trabalho para que o ar flua dentro da pistola sem gerar turbulências, sabe? Então é aquele detalhe assim que tu usa essa pistola, pô, mas aquela manchinha lá na pérola, no prata, não acontece, porque tudo foi otimizado nessa pistola para isso. Ok? Então eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado pela marca, né? E Eu você é gosto. usuário também, né? É, Mostra assim, aí, ó. Tem uma pistola aberta aqui, ó. aqui é uma pistola. Aqui tem até um corte aqui, ó, que mostra. Isso aqui é legal o pessoal entender, ó, porque assim, ó, essa parte aqui da pistola, todas essas partes aqui ó, que tá em azul, é passagem de ar. E só essa partezinha vermelha aqui que tem contato com a tinta. Então, um dos grandes crimes que uma pessoa pode fazer com a pistola é mergulhar ela lá no solvente, no thinner. O que vai acontecer? Todo o solvente vai entrar aqui onde essas galerias de ar, cara, destrói a pistola. Entende? O cara quer limpar, o cara não tem conhecimento e o que acaba acontecendo. Então, a engenharia que foi aplicada aqui, ó, é incrível, O sabe? cara dá um calço hidráulico na pistola. Não, Mais ou menos. eu acho que é esse o medo Começa, do dono da oficina, né? cara, Ele investe, o cara vai lá. Eu então, já ouvi dono de oficina falando isso. Eu não compro uma pistola de qualidade, não compro um material de qualidade porque eu tenho uns cupim de ferro aqui. exato, Porque eu tenho os exato. caras que rebentam. Mas o que falta? Falta Tá, um treinamento? a primeira coisa que eu falo assim, mas eu não vou botar um negócio top aqui na minha empresa aqui porque meu funcionário vão moer. Diz, tá, tu não pode. Cara, olha só, essa aqui é a pistola mais tecnológica do mundo. R$ 6.500. Não é nenhum absurdo, tá? Quanto dura uma pistola dessa, velho? Cara, eu tenho uma desde 2020 lá, tá perfeita. Eu nunca fiz nada nela, só limpei. Então você sabendo usar, sabendo limpar ela corretamente, tu vai ter a pistola por anos e anos. Ok? Simples assim. Daí eu pergunto, tá, teus funcionários são os cupim, detona a pistola, não adianta botar um equipamento bom. Mas o teu cliente pega um carro de 200, 300, 500 mil, daí o teu funcionário pode entrar num carro de 500 mil e fazer um reparo nele. Então qual é a lógica É. disso, sabe? Essa é a lógica que eu tenho. Cara, eu tava com uma Porsche GT3 RS lá na minha oficina de R$ 3 milhões. O cara confiou o carro dele. Quando eu penso assim, o cara chegou, botou a chave na minha mão, cara, isso aqui é um ato de confiança, o cara tá confiando o carro dele para mim. Tive que pintar o capô do carro dele. Entende? E se aquele carro ficar ruim, a pintura, quanto que a pintura mal feita vai desvalorizar o carro do cara? Não, o meu trabalho é revalorizar o carro dele. Entende? Então, quando o serviço é bem feito, a gente revaloriza o carro do cliente. Pintura mal feita vai desvalorizar mesmo, né? Então, o meu cliente que deixa um carro lá de... Eu digo que hoje em dia tudo é prêmio, né, cara? Tu pega lá um Quid lá, tá quase 100 mil. É. Prêmio, cara. Não é os carros baratos, né? Nós vamos dizer, carro, só trabalho carro prêmio. Não, eu trabalho com cliente prêmio. É um cliente de alto padrão, cliente top. É isso aí. Essa é a Eu mentalidade. já tive casos assim, ó. O cliente trouxe um HB20, entreguei o serviço top, e eu pinto um HB20 com o mesmo tesão que eu pinto uma Porsche, tá? Foi assim que eu consegui crescer. Daí eu entrego o serviço pro cara, o cara assim, não, legal, gostei. Vou trazer minha C180 aqui pra você fazer a pintura. Cara, o cara Foi um teste. entende, É. o carro da filha, gostou, daí depois ele trouxe o carro dele, Que entende? legal, hein? E faz parte do processo. Tu começa a trabalhar bem, ninguém mais vem assim, pô, mas o trabalho dele é legal. Não, os caras vão olhar teu serviço, Nelo. Não, aonde que ele errou? Quero ver, o cara vai querer olhar lá embaixo. Não, mas aqui ficou uma sujeirinha. E faz parte do processo. Tu tem que, quanto mais tu cresce, mais difícil fica e você vai ter que cuidar mais ainda para resolver o teu serviço sair o mais perfeito possível. Né? Então, Acho que o desafio está em convencer esse dono de oficina que tem Celta, HB20, todos esse tipo de veículo, que ele precisa investir em tecnologia de ponta. Por quê? Para ganhar produtividade. sim, Ele acaba deixando a operação dele mais econômica se ele investir em material de alta. exatamente. É saber investir. Ok? Porque tu bota lá
tu implanta uma tinta à base d'água na tua empresa, ok? E daí o teu pintor gasta a mesma quantidade de tinta como se fosse base solvente, tu quebra, meu amigo. Entende? Então, pô, a base d'água antes tu gastava 400 ml, a base solvente tu gastava 400 ml para pintar o para-choque, base d'água é 200 ml, tu pinta. Então não dá pro cara lá pesar 400 ml de tinta base d'água para pintar uma peça, vai dar um prejuízo incrível. Então o cara tem que saber usar. Daí é aquele conjunto, né? É uma tinta de alta qualidade, vai demandar uma pistola de alta tecnologia, tu tem que ter uma estrutura, tem que ter uma cabine boa e principalmente é o profissional qualificado ali, Sim, sim. né? A gente estava falando isso antes, o cara sendo qualificado ali, ele vai saber conduzir toda essa né, um produto de alta tecnologia é uma pistola de alta tecnologia, né, um equipamento e tudo mais. Como você qualifica um cara desse hoje? Um cara de pintura, de preparação, ele quer ou o próprio o proprietário da oficina quer o profissional qualificado. Não acha no mercado esse cara, porque cada vez mais está escassa a mão de obra. Como é que a gente faz para poder qualificar um cara desse? Todas as fábricas têm disponível. Eu sei que você tem cursos nessa área, né? Sim. Isso aí foi eu dou treinamento justamente por causa disso, para atender essa demanda. O sistema foi porque eu tinha uma dor aqui que no mercado não achava um sistema que me atendesse dessa forma. E a outra coisa, o que que é? Eu vi que no mercado tem essa demanda e eu sempre gerei conteúdo na internet, no YouTube, no Instagram, tudo mais, e veio gente me procurar, eu quero fazer um treinamento contigo. Entende? Eu vi que tinha essa carência no mercado e é uma coisa que eu gosto de fazer. Para mim é uma das coisas mais gratificantes que tem. Sabe, eu ver um cara que nunca pintou na vida, o cara passa uns dias comigo, quando vem no último dia, o cara tá fazendo uma pintura top, assim, melhor do que muito profissional que tem no mercado aí afora. Entende? Porque eu dou todo um embasamento, né? Teórico e prático pro cara. O cara, antes de pegar uma pistola na mão, ele sabe como que regula uma pistola. Eu recebo gente lá que tá 20 anos trabalhando com pintura. E o cara não sabe regular uma pistola. Esse cara, eu trabalho 25 anos. E eu nunca não imaginava que a pistola era isso, que precisava disso para regular uma pistola. Entende? Então é aquela cultura, né? O pessoal vai trabalhando, vai aprendendo, né? Aprendeu com o pai, com o avô, aprendeu com o amigo, com o conhecido, que não tinha um conhecimento muito teórico e vai Vai por trabalhando dessa forma. osmose, né? O Mas cara assim, ó, acaba. o problema da mão de obra é mundial isso daí. Não é só o cara lá do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tem em todo lugar. Até mesmo aqui num grande centro aqui, que é São Paulo, tá tudo aqui, né? Tudo tem aqui, tá? Aqui gira tudo, aqui é a potência, né? Também tem carência de mão de obra, é no mundo inteiro. Tanto é que tem gente da Europa recrutando profissionais para levar lá. Porque o brasileiro, cara, que quer trabalhar bem feito, ele é o melhor que tem, cara, no mundo. Assim, ó, quando tu pega o brasileiro que quer trabalhar bem feito, cara, é o melhor pintor, é o melhor preparador, é o melhor profissional. O que você acha? Por que O será que. brasileiro tem esse tesão para fazer o serviço bem feito, sabe? O cara que é caprichoso, que é empenhado, o brasileiro, aquele cara que é empenhado, cara, ele não é um serviço que ele tá fazendo. É ele ali, cara, é a assinatura dele que tá ali. O cara olha assim, ó, às vezes tem prejuízo no serviço, assim, ó, pô, ficou lindo esse carro. Coisa que eu já fiz muito, assim, de olhar assim, pô, esse carro me deu prejuízo, mas, cara, tu tem a satisfação de entregar um carro top pro teu cliente. Tu valoriza mais o teu nome do que o teu caixa. É. Então tem muito cara assim, tem muito brasileiro assim. Hum. Eu digo que brasileiro é extremo. Então, o brasileiro que quer ser caprichoso, ele é extremamente profissional, extremamente bom, e o que não é, cara, ele é porco pra caramba, entende? Então são dois extremos. A gente tem uns caras muito top, também tem uns caras muito ruim, entende? O nosso mercado é assim. E todo mundo reclama, falta profissional. Então, assim, não adianta ficar reclamando, a gente tem que achar uma solução para isso. O que que é? Treinamento. Então, assim, ó, cara, basta você. Gente boa tem em todo lugar. Então, assim, ó, cara, procura botar. Acha um cara bom. Um cara que tenha uma capacidade de aprendizado. Eu digo assim, ó, tem uma cabeça boa, um coração bom, cara, contrata. Entende? Parece molda, O né? cara, o, cara, o cara tem uma moral, o cara é honesto, o cara tem uma boa índole. Isso aí ninguém vai ensinar, cara. Entende? O cara sabe trabalhar em equipe, o cara tem uma moral, índole, beleza, já é um grande ponto. Outra coisa, não adianta ser bonzinho, legalzinho, coraçãozinho bom e ser burrinho, né? Então, por quê? Se o cara tem um bom coração, tem uma boa cabeça, tem uma boa índole, beleza, show de bola, tem capacidade de aprender, o que eu ensinar ele vai aprender, vai absorver, cara, eu ensinar é mais fácil, cara. E você vê, né? Ensinar, ensinar é A fácil, pessoa tem cara. que estar aberta a receber Então, conhecimento, daí, né? pô, a parte de ensinar o cara a trabalhar e ensina.
Só que é um desafio. Só que daí todo mundo que tem oficina, o que que é? Se limita a ficar só reclamando, né? Ah, mas aqui não tem profissional. O mundo inteiro tá assim. As oficinas lá da Alemanha, da Bélgica. Eu tenho um conhecido meu que recruta brasileiro para levar para a Bélgica. Entende? Ah, quer trabalhar na Alemanha? Só me dá um telefone, meu. Arranja emprego para ti lá. 3 semanas tu tá lá. Ok? Que tá no mundo inteiro tem essa demanda. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto. Não adianta eu querer mais profissional se eu não tenho tecnologia na minha empresa. Entende? Então, o que acontece? Tu precisa trabalhar mais, mas tu tá lixando com água, meu amigo. Tu tem um processo que demora. Ah, mas lixar com água. Eu não tô dizendo que fica ruim o Taquinho serviço, de não. chinelo cortado. Pô, o cara vai lá lixando com água e tudo mais. Vai Preparação ficar parece bom? um Não, pântano. ó, eu não duvido que teu serviço fica bom, você que lixa com água, tá? Mas você demora muito tempo. Entende? Invista num processo que você vai ganhar mais tempo. Bota um processo de lixamento a seco. Aqui, ó. Não é que eu falo mal do lixamento com água. O que eu critico é o lixamento manual. Quanto mais mecanizado for o teu processo, melhor. Eu tinha um aluno do Paraná que falou: Alexandre, mas tu usa lixadeira para um monte de coisa. Eu só usava para desbastar tinta. Até lá na hora de polir, tu usa isso aqui. Claro, cara, é uma ferramenta que vai agilizar meu processo. Entende? Isso aqui eu ganho tempo. Por isso que o lixamento a seco eu consigo fazer mais etapas mecanizadas, um lixamento mecanizado. Eu ganho tempo com isso. Investir em tecnologia. Eu costumo fazer aquela situação. Cara, tu vai para a guerra, né? Uma batalha. Daí os teus soldados estão só com canivete, um arco e flecha, cara, eles não vão fazer muita coisa. Agora tu bota lá fuzil, metralhadora, canhão, granada, os caras vão fazer um arregaço, pouca gente vai fazer muito. Então o que as oficinas têm que ter? Investir em tecnologia, ter ferramentas para aquele pouco pessoal que eu tenho conseguir produzir bastante. É uma pistola que entrega um resultado melhor. Outra coisa, reduzir retrabalho. Pô, eu já peguei uma empresa em Blumenau, cara, que ele falou: Alexandre, pelo amor de Deus, vem cá me dar uma ajuda. A cada 10 carros que a gente pinta, 5 tem retrabalho, 5 tem que repintar. Tá maluco, cara? Cara, eu fiquei alguns meses, indo 2, 3 vezes, né, 2 vezes por semana, ir lá na empresa do cara para fazer o processo. Daí no primeiro dia eu assumi a cabine. Não, deixa que eu pinto aqui, ó. Só vai acompanhar. Final do dia, quando eu vou nas oficinas assim, os polidores viram meu amigo, sabe? Os preparadores ficam meio bravos, que esse cara vem com lixamento a seco aqui. Mas os polidores sempre viram meu amigo, né? Um abraço pros polidores aí. Porque daí o que acontece? A gente vai lá, começa a pintar, as pinturas começam a ir top, o cara olha assim, pô, cara, não precisa lixar nada aqui, só faz um reparinho ou outro e agiliza o processo. Então, cara, é investir em processo, né? Investir em capacitação, uma boa pistola, uma boa lixadeira, um bom abrasivo, ter processos ali, né? Então, investir na empresa. O cara tem que ter, o cara não pode trabalhar precário. E outra coisa é investir em capacitação. Não dá para esperar que o governo vai te entregar gente capacitada aí, cara. Não dá, não dá. Então você vai ter que recrutar boas pessoas, como eu falei, bom coraçãozinho, bom, cabecinha boa, e ensina. Tá? Tu sabe fazer todo o processo, é Israel? Tu sabe? Sabe pintar, preparar, pintar? Show de bola, seja o professor na tua empresa. Eu participei de uma palestra do Marcelo Germano, que é um cara top aí, a parte de empreendedorismo. Ele falou assim: olha, as empresas têm que virar faculdades, universidades. Na minha empresa aqui eu tenho a universidade aqui da empresa dele. Os funcionários deles passam por treinamentos internos lá para capacitar. Então, empresa é isso, cara. Eu tenho que estar sempre treinando a minha equipe. Sempre treinando. A minha empresa é um centro de treinamento. Além de treinar a minha equipe, eu treino as pessoas que vêm de fora. E assim, ó, é uma loucura que às vezes assim, cara, eu vejo os dois extremos, sabe? Eu vejo aquele cara que quer começar a trabalhar com pintura e vem fazer um treinamento. Eu vejo aquele cara que tem a oficina, tem 2, 3 funcionários, falou: pessoal, quero levar vocês para fazer um treinamento lá com o Alexandre, quem quer ir? Não, mas eu vou ter churrasco, tem festa da família, não sei o que, sabe? Daí o cara tem 3 funcionários, um que tá disposto a fazer o treinamento. E também tem, assim, aquele cara que trabalha numa oficina, quer entregar o melhor e pede: ô patrão, cara, podia me ajudar? Eu queria fazer um treinamento lá. Teve um assim: o Alexandre, olha, cara, eu com muito custo consegui que o meu patrão me liberasse para fazer o treinamento. Eu tô pagando aqui,
E eu quero entregar o melhor onde eu trabalho, tá? E o patrão não quis me ajudar nem com malemar, que nem diz, me descontou o dia de trabalho. Não queria liberar o cara. Entende? Então tem esses extremos, né? Tem um patrão que não quer investir, tem um funcionário que não está interessado, que é muita gente que não está interessada em investir em conhecimento. Eu trabalho com isso há 20 anos. Entende? Já vi gente ali, só trabalha há 10 anos com isso. Eu trabalho 20, 30 anos com isso aí. Quem é você? Esses são os piores, né? Eu sou um cara Quer ganhar na que, carteirada. né, eu sou, cara, lamento, né? Você com 30 anos não conseguiu realizar o que eu consegui em 10, em menos de 10, né? Então, Evolução, né? exatamente. No Temos que começo lá, evoluir, teve pô. gente que bateu no meu ombro assim, ó. Olha, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos, daí tu vai estar melhorzinho. Daí, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos eu deixo meu carro pra tu fazer. daí eu me lembro que deu 9 meses. Eu fiz o primeiro carro tricoat que eu peguei pra fazer um Fusion. Daí eu fiz um vídeo mostrando a pintura e tudo mais. Eu falei, olha, Aquele o branco, cara que me falou isso hoje não tem condição de pagar um serviço aqui na minha empresa. é aquele tricote branco do Branco Fusion. Sibéria. Ah, que maravilha. Cavalinho na Entende? tela. E o que é o cara ressignificar as coisas, né? A mentalidade, né? Eu digo assim, cara, a mentalidade a nossa mente, ela nos leva para longe ou também te enterra, né? Te limita muito. Então, no começo, cara, eu tinha um medo de pintar branco pérola, sabe? Cara, nossa, agora tá vindo os carros branco pérola, o que que eu vou fazer? E o que eu via, cara experiente falando, não, que a pintura é mais difícil que tem, não sei o quê, não sei o quê. E daí cara, eu sempre fui muito abençoado, sempre tive muita sorte, assim, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tive um grande mentor, que é o Chavinho, que trabalhava, era um técnico da loja de tinta, da Só Tintas lá em São José, e que ele, cara, ele me abraçou, sabe? Chavinho, chamo, tá, meu amigo? Uhum. E o Chavinho, eu quero ficar até emocionado porque é um amigão que eu tenho, sabe? E, cara, ele realmente, assim, ó, às vezes, assim, ó, ô, Chavinho, desmontei a pistola, não sei montar. No começo eu era cru, cara, eu era cru pra caramba. Ele ia lá, me ajudava, sabe? Ele pintava carro comigo, ele me ajudava, tudo mais. Ele me ensinou a pintar o tricote. O primeiro carro tricote, ele me ensinou tudo, sabe? Então eu sempre fui muito abençoado com isso, assim, sabe? Tive muita sorte, graças a Deus, de estar realizando isso e eu consegui crescer muito por causa disso, por pessoas que realmente eu atraí no meu caminho e realmente me ajudaram muito. O Chavinho é um deles. E daí eu consegui crescer muito com isso, sabe? Então, e daí o que eu botei na minha mente? Cara, o Chavinho me ensinou aqui a pintar um tricote, cara, não é o bicho de 7 cabeças, cara. E daí eu botei assim, não, eu vou ser o especialista em pintura tricote aqui na minha região. E pra mim, pintura tricote é a mais fácil que tem. Então eu botei isso, programei lá no meu HD e, cara, e foi. Prompt. Cara, poucos meses depois, sabe o que acontecia? De oficina na minha região, dizendo, não, mas esses branco pérola aí, ó, leva lá pro Alexandre na Bem Alto, que ele é especialista nisso. Sua referência. Pô, Vira referência. daí eu me senti o cara, sabe? Assim, pô, o concorrente me recomendando. Legal. Entende? Que às vezes o cara tinha uma oficina mais simplesinha tal, o cara pinou com a pintura tricô e mandava pra mim. Cara, isso aí foi pra mim, assim, um dos pontos, assim, que eu achei incrível, assim, sabe? E a gente vai, tipo, com muito esforço, sempre seguindo uma mesma linha, né? Sempre segui essa mesma linha, sempre trabalhando com tecnologia e tudo mais. Recebi muitas propostas de marcas que não são de uma alta tecnologia, mas, cara, assim, pô, o dinheiro vai ser legal, vai ser uma coisa legal, mas, cara, não é a minha linha, não é a minha proposta. Não era o que você Cara, acreditava, eu né? segui firme nesse propósito e hoje em dia eu tenho o privilégio de trabalhar com grandes marcas. Então, sabe, eu soube criar um nome. Hoje em dia eu chego em oficinas, por exemplo, tem uma oficina do meu amigo, o Henrique, da Souls Alto. Fui visitar ele quando veio o Átila aqui, o pessoal da Biadola. Cara, foi um aprendizado incrível, assim. Daí eu chego lá na oficina na Souls Alto, o Henrique, cara, você é fera, gostei do seu trabalho, eu assisti o vídeo teu aqui, aprendi contigo. Cara, isso aí pra mim é uma honra. Eu olho a empresa do cara, eu quero um serviço top, cara. Sabe? Oficina bem estruturada, oficina organizada. A gente é pintor, né? A gente sempre olha o serviço dos outros assim, né? Pô, chegou lá, cheguei, ele me botou dentro da cabine. Eu gostei, né? Porque ele chegou assim, não, vem cá ver, ó. Quando o pintor é bom, cara, você entra aqui na cabine. Cara, acabou de pintar um para-choque de um Camaro, eu olhei lá assim, cara, pô, que pintura top. E assim, eu olhei com uma oficina top daquela assim, pô, o cara chegar assim e me respeitar. Disse, pô, cara, tô no caminho certo, sabe? Então, eu achei tão legal isso, cara. Então a gente vem batalhando, né? Vem crescendo, aos poucos a gente vai. Você vê, né? Eu quero, desculpa de interromper, Nego, mas o que é? Cara, eu quero, sabe? Eu sou assim, ó, eu me vejo como um influenciador da alta tecnologia.
sabe? A minha proposta é essa, eu quero te mostrar o que é alta tecnologia. O que é esse processo, entende? E mostrar, cara, que, pô, por mais que você tenha um negocinho simples ali, um negocinho tá começando agora, cara, tu pode adaptar, cara, tu pode ir colocando, aos poucos você vai trabalhando. Não precisa começar com a pistola mais cara do mundo. A melhor pistola é aquela que você pode comprar no momento que você está hoje em dia. Mas você pode cuidar dessa pistola, limpar ela corretamente, entende? Você pode regular ela corretamente. Você pode entregar o melhor que você tem hoje em dia com aquela pistola, utilizando uma técnica mais refinada, entende? Isso aqui é, olha só, sabe? As minhas pistolas, isso aqui é o pessoal da Mica me emprestou para trazer aqui. Mas se vocês olham as pistolas que eu uso no dia a dia, elas estão limpas igual, cara. Entende? Eu costumo, isso aqui é o bisturi do cirurgião. A minha cabine é o centro cirúrgico. Se eu gostar de chegar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, o cirurgião pega aquele bisturi todo sujo de sangue, só dá uma limpada assim, pô, vou cortar. Cara, Não quando eu dá. vejo uma pistola toda suja, cara, eu penso a mesma coisa, sabe? É. Eu penso a mesma coisa, sabe? E você, assim, eu acho que o visual da oficina é o principal fator do cliente escolher ou não, ou saber que está sendo bem tratado. Você chega numa preparação, parece um pântano. Aí você vai lá, do lado da preparação já tem a cabine lá, meu, cabine é parede toda lameada de tinta lá. Aí você vê a pistola de pintura do cara, Os dedos lá. mas Dedo toda arrebentada. doidinho, cara. Cara, é ruim isso, entendeu? Aqui, esse formato de oficina tá morrendo. Hoje Não você se tem que ser apresentável, Não se né? sustenta, tá? E daí, assim, ó, quando eu vejo assim, ó, que lá à frente da oficina e a produção são limpos e organizados, são as oficinas que têm sucesso mesmo, ok? Então, o cliente, ele tá disposto a pagar mais, cara, ele vai te valorizar muito, cara, queira ou não queira, são assim, eu vou te valorizar o quê? Se eu vejo aqui você na oficina, tudo sujo, todo desorganizado lá, com a camisa regata, poça de mulher pelada lá na parede, tô com um cigarro no canto da boca, chinela havaiana lá, tudo sujo. É. Olha lá, o cara olha os carros do cliente lá. Eu já fui na oficina que tinha um para-choque em cima do teto do carro do cara, Nossa. sabe? O carro todo Só sujo, não tudo tem cheio mais de jornal poeira. porque ninguém mais compra hoje. Mas não era jornal ainda, né? Eu digo pra minha equipe, Papelão. gente, o carro do cliente, assim, ó, tu tem que pensar o seguinte, tu tem que trabalhar como se o cliente estivesse no teu lado te olhando, cara. Então tu tem que fazer tudo certo. E outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre digo para minha equipe, olha, eu sempre digo pro meu cliente, assim, ó, a qualquer momento você pode vir aqui ver o teu carro. A qualquer momento. É só vir, não precisa nem avisar. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. E a minha equipe sabe disso. Então, assim, o carro do cliente tem que estar limpo, tem que estar tudo organizado. Se o cliente chegar aqui agora, ele não vai poder ver coisa feia, não pode acontecer. Sabe? De ver lá um para-barro todo sujo em cima do banco do carro do cliente. Sabe? Não, tem que estar tudo limpo, organizado. O cara lixando uma massa lá na entrada de porta e a poeira lá impregnando o interior do carro. Não, tem que estar isolado. Então isso falta muito, né? Dentro do processo e a aparência da oficina faz toda a parte, cara. Todo o processo, cara. Verdade. Eu não conheço nenhuma oficina de sucesso que é toda suja, desorganizada. Não conheço. E um outro ponto também, né? Se a gente for sair fora da caixa, assim, pra gente analisar, isso aqui é você pegar umas ferramental desse mais moderno e tudo aqui, é uma valorização, uma motivação pro cara, né? Lá dentro. Porque a gente tá falando, não tem mão de obra, os molecada aqui não quer trabalhar, só quer de computador. Mas, pô, será que o moleque entra e já não vai pra um lado ali? Porque sabe que essa parte é a mais difícil da oficina, não é? Exatamente. É a mais pesada, né? Se a Sim. gente for ver. E é a mais cruel, porque se lá no final deu ruim, a pintura, né? Ela que é realmente Da pintura, né? o peso ali, né? É. Da qualidade. A funilaria foi bem feita, não, ó, ó, pintura que matou. Então, tipo, Olha, não é. É muita gente, muito. tem muita gente que gosta de mim, alguns até odeiam, porque às vezes eu sou muito direto e falo na cara, assim, sabe? Então, às vezes eu vejo o cara reclamando da empresa, eu digo assim, ó, meu amigo, a tua empresa é a tua cara, tá? A empresa é a cara do dono, meu amigo. Então, quando as coisas dão errado na minha empresa, eu vou assim, não, a culpa foi minha. Tá dando resultado. Quando dá tudo certo, é mérito da equipe, de todos. Mas quando é errado, é culpa minha. Então, assim, cara, isso eu aprendi quando eu fazia consultoria para um restaurante japonês lá em Florianópolis, bem famoso lá. E o cara tinha várias unidades, assim, tudo mais. E ele sempre falou assim: a empresa é o cara do dono, sabe? Eu sou muito feio, mas eu quero que a minha empresa seja bonita. Então eu quero, né, falar assim, a minha empresa tem que ser bonita, não tem que ser necessariamente a minha cara, mas tem que ser a visão que eu tenho.
né? E o meu restaurante tem que ser a comida, o melhor sushi, a melhor apresentação. E realmente, chegava para jantar no restaurante dele, tu tinha uma experiência top. O atendimento era excelente. A comida era excelente. A obrigação, a comida, né? Ah, a comida é boa. Alexandre, não elogia a minha comida porque é obrigação minha. Se eu tenho um restaurante, é obrigação minha a minha comida ser boa, de qualidade, né? Elogia meu atendimento, elogia a estrutura também, o extra que eu tenho mais, né? Então, cara, tudo. E era caro. Era caro, né? Então não adianta a gente reclamar da concorrência e tudo mais. Tu tem que entregar uma experiência para o cliente. Então, quando eu entendi esse negócio, eu tenho que entregar uma experiência para o meu cliente. Sabe? Uma experiência. Isso faz toda a diferença. Porque tem cliente, cara, que não tem aquela visão o que é um serviço bem feito ou não. Não tem, cara. Não tem. Ok? Então, isso aí faz muita parte do processo. Com certeza. Só para não perder o mestre, mudar o assunto, o lucro, né? Que nem você acabou de falar aí, 15% numa economia, né? Você vai vendo numa pistola. Sim, até mais. Então você põe no lápis. Aí você pega a lixa que você falou que praticamente já finaliza na 400, né? Para pintar. O cara vai ter 6 processos de lixamento, ou um pouquinho menos, mas olha, o ganho, tem que saber, né? Pôr na ponta do lápis, né? Quanto eu gasto hoje, quanto eu vou gastar. Faz um lixamento manual, deixa riscos orientados lá, e daí o cara aplica a tinta e fica a marquinha da lixa. Daí o cara vai dar mais uma camadinha de tinta até cobrir o risco. Tá gastando mais tinta. Gente, assim, ó, pelo amor de Deus. Antes de querer economizar em qualquer outra coisa, economiza na tinta. Que tinta, cara, assim, ó, basicamente, assim, ó, a cada 10 mil reais que você gasta de material, de lixa, de primer, de verniz, tudo mais, cara, 45, 50% é tinta. Ou seja, lá na loja de tinta, quando vem a nota fiscal lá, 10 mil, Alexandre, eu vou olhar lá, tinta é 4.500, 5.000, dependendo da empresa. Entende? Então, a gente consegue ter uma melhoria de economia de material de 15%, e isso que era cara que já usava pistola boa antes, pistola premium antes. Quando é um cara que usava uma pistolinha bem mais simples, cara, de baixa tecnologia, cara, o percentual ainda é maior. Porque a transferência dessa pistola aqui, meu amigo, Fora escorrer muito, é o polidor ali que vai gastar mais lixa para tirar. Mas daí vem o cidadão lá e me fala assim, ó, daí vem o cidadão e fala, quero ver você fazer isso com uma pistolinha de 150. Cara, eu já passei por essa fase, já consegui entregar o meu melhor com a pistolinha de 150. Minha primeira pistola foi uma Arprex Eco 21, que era cento e poucos reais na época, é o que eu podia. Comecei com ela, depois fui aumentando, entende? Mas o meu cliente que deixa um Porsche lá comigo, cara, ele não quer ver eu pintando uma pistolinha de 150 reais. Entende? O meu cliente sabe que eu uso pistola alemã. Eu gostaria de dizer assim, ó, cara, teu carro é alemão, eu vou usar uma pistola alemã e vou usar um produto alemão no teu carro. Entende? Então, né, a gente tem que usar tudo que a gente tem pra vender. Então, cara, assim, ó, o meu cliente não quer ver isso. Um cara que tem um carro desse, ele quer ser bem atendido, ele quer que tenham ferramentais à disposição de linha, de top de linha, para ele poder ter no carro dele, né? O melhor, o cara quer olhar o carro e saber que realmente foi bem atendido, né? Uma coisa que o nosso segmento falta, pode ser uma tragédia para muitos, tá? Mas assim, ó, falta no nosso segmento, funilaria e pintura, um ponto de inflexão, sabe? Uma coisa que seja um divisor de águas e que realmente force uma grande transformação nesse mercado. A parte mecânica, chegou ali a década de 90, 2000, começou a aparecer uns carros lá que tinha um izinho ali, né? Injeção eletrônica. Ali separou o joio do trigo. Aquele mecânicozão raiz lá que consertava o carburador, fazia lá, trocava o giclê, sabia regular um carburador, aquele cara morreu. Esse cara teve que aprender a mexer com o computador, a entender de eletrônica embarcada. Foi um scanner. O que é um scanner? Vou ter que comprar um scanner. Mas não basta um, às vezes depende do carro, tem que comprar um aqui, então o cara tem que investir. O cara tem que investir em treinamento, investir em equipamento, teve que se qualificar. Agora nós estamos na era dos elétricos, né? Híbridos elétricos, que está sendo outro divisor de águas também. Outro divisor, ok? Tendo se adequar. E a gente que está na funilaria e pintura não tem esse desafio. Porque a pintura lá, do jeito que está hoje em dia, aceita qualquer coisa, cara. Eu tenho um amigo meu que treinava jiu-jitsu comigo, e ele tinha uma lojinha de material de pintura automotiva.
Ele falou assim, Alexandre, tu não acredita, tá? Eu vejo teus vídeos lá, pra mim aquilo ali é uma loucura. Eu ainda vendo muita massa rápida e Prime Universal. Eu não Uhum. acredito, André, que tu fala isso. Sim, Caramba. o cara lá pertinho da Ainda oficina. existe esse tipo de oficina, né? Cara, ainda tem essa demanda, seu Alexandre, meu cliente ainda tá nisso, entende? É aquele vernizinho ali, sabe? Ah, simplesinho, produto autossólido, não, os caras olham a embalagem lá, esse é o segmento que eu atendo. Então, assim, falta um divisor de águas, né? Vamos supor, não, surgiu uma lei ambiental, a Europa passou por isso, né? Teve uma diretiva lá que na Europa, assim, agora todo produto é baixo VOC, não tem esse produto médio sólidos aqui, entende? Uma pistola de pintura para ser utilizada aqui tem que ter uma taxa de transferência de 65%. Então tu não vê xing-ling lá na Europa. A pistola tem que ser homologada para utilizar lá. Tu não vê produto médio sólidos, não sei o quê. Lá não tem pintura base solvente, é base d'água. Então a oficina que está lá, ela tem que ter essa estrutura, tem que ter essa demanda. Então não é qualquer produto que entra lá, tem que ter cabine, não é qualquer profissional. Então tem um serviço meia boca lá, eu tive na Alemanha, eu vi um serviço feio também lá, entende? Mas os caras usaram, entende? Os caras têm que seguir um processo. Então, por que o mercado europeu lá, né, o processo europeu tem um é mais evoluído? Porque realmente tem alguma coisa lá que, pô, cara, o cara é obrigado a usar a base d'água lá, não tem como fugir. Daí eu penso, pô, seria legal que tivesse aqui no Brasil. Infelizmente, muita gente ia fechar as portas, entende? Quem não se adequa, E fecha. muita gente ia ter que se adequar. E daí o mercado, cara, daí a gente tem assim, né, uma série de fatores. Tudo remando contra a gente que é da área de repintura. Então a gente não tem essa questão. O carro aceita qualquer coisa. Tu pinta o carro, a maioria dos clientes olha, não, ficou legal, tirou o amassado e tal, mas tu pode usar uma tinta pronta, tu pode usar um verniz mais barato, a lixa mais barata lá, depois vai aparecer os problemas, vai dar problema. Mas, cara, o carro aceita. Na mecânica, entende? Tu não consegue trocar uma correia dentada se tu não tiver uma ferramenta de fasagem lá adequada para aquilo ali. Entende? Tu não pode chegar lá fazer uma troca de óleo num carro lá super esportivo. Não, a especificação do óleo é essa e tu bota lá o óleozinho mais barato lá. Vai dar problema no motor, tu vai se ferrar. Na área de pintura, cara, ela aceita. O carro vai aceitar a tinta mais barata, vai aceitar o pior verniz e aí vai. Né? Porque tem muito dono de oficina, não preciso baixar meu custo de material por peça. E o cara vai lá, né? Contrata um encarregado novo lá. Ó, antes o custo de material por peça era tanto, baixei para outro tanto. Mas daí vai ver lá, pô, mas aumentou a produtividade? Diminuiu o retrabalho? Entende? Nem sempre. É. Então a gente não teve esse ponto de inflexão. Quem sabe um dia a gente tenha. Daí a gente tem uma seguradora. É um mercado que é a gente, dono de oficina no geral, o que, que é? A gente tem um perfil de que eu sei preparar, eu sei pintar, eu sei polir, eu sei montar, eu sei fazer uma funilaria, vou abrir minha oficina. O principal tu não sabe. Gestão. Entende? Então já teve cara assim, pô, Alexandre, quer ser meu sócio aqui? Tu me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Tá, o que tu tem de bom? Né? Eu não vou poder estar aí tocando negócio, até posso investir. Não, eu sei fazer o negócio, tudo, meu serviço é bom, de qualidade, mas tu entende de gestão, meu amigo? Não entendo nada. Então, o principal tu não sabe. Entende? Não vale a pena. Eu não vou poder estar aí fazendo a gestão da tua empresa e tal, então não vai vingar. Entende? É mais fácil eu investir com uma oficina que realmente assim, ó, Alexandre, eu não sei nem o que é um primer. Não sei nem para que serve uma lixa. Mas eu entendo de gestão. Opa, daí é mais fácil ter sucesso do que aquele cara que só entende de flaria e pintura, entende? O cara às vezes é muito técnico, mas não tem veia empreendedora, não manja de indicadores, não aprende, não tem a cabeça boa, né? Igual você falou, o coração e a E daí, cabeça boa. desses assim, ó, desses aí que são técnico, tem conhecimento técnico, realmente vem se qualificando, são muito poucos. A grande maioria é aquele cara que só tem tempo de experiência, só tem tempo de estrada, mas não aprendeu nessa jornada, não se desenvolveu. Então tem muito cara que bate no peito, trabalha 20, 30 anos, mas o cara nunca não se qualificou, o cara não Sim. sabe algumas coisas que era para ele saber, entende? De quando aprendeu errando, sabe? Aprendeu errando, deu problema, ferveu o verniz. Daí chega lá, o cara vai ver e, pô, aprendeu no erro, né? Pô, ele aprendeu que ele não pode usar um verniz, um catalisador para baixa temperatura num dia que tá quente, por exemplo.
Daí o cara aprendeu errando, daí aprende uma coisinha ou outra, mas sem se qualificar. Errando e tendo prejuízo, né? Então a Que é o gente tem esse principal. mercado, daí o cara vai lá. Cara, é um mercado absurdo, mercado de seguro. E daí a grande maioria não sabe lidar com esse mercado, entende? Então perde muito dinheiro, tem muita oficina que daí as seguradoras, o que que acontece? Cara, tem esse mercado, os caras não sabem o que estão fazendo, vão lá, então, cara, Então. companhia de seguro, é banco, tá lidando com o banco perde. Isso aí, Entende? a inflexão tinha que vir daí também, porque o Exato. que acontece? Ela trata você que tá usando aqui esse material top, tal, com o Israel que usa um outro inferior, que paga mesmo 45, vamos usar esse valor É, para você, 45 para mim, não é assim, né? Tipo, falta isso. Do outro lado, o empresário não quer porque não tem exatamente. não se Daí, sente seguro para dar cara, esse passo, né? Então tem que realmente Ciclo vicioso, nós né? temos Eu, um tá num, case aqui, ó, né? que a gente acompanhou e o Israel, a gente teve uma empresa que nós dois tivemos contato, que inclusive eu recomendei ele para fazer um trabalho numa empresa, mas ó, é uma empresa, trabalhava com seguradora, faturava lá 300 mil, não tinha resultado. O cara fatura 300 mil, mas não tinha lucro, entende? Daí eu vi um monte de coisa nessa empresa lá, apontei, inclusive recomendei o serviço de Israel para ele fazer um treinamento lá e melhorar essa parte da orçamentação. Então, daí que a gente via lá, ó, que eu vi de primeiro, cara, os caras faziam difuminado e não cobravam. Chegava um carro branco perolizado, eles não cobravam lá um adicional por causa disso. Tinha 2 orçamentistas, eu achei muita gente para pouca demanda, e eu falei assim, cara, mas por que você não cobra difuminado? Por que quando é um carro branco perolizado, você não cobra um percentual a mais? Ah, a seguradora nunca falou isso, mas é claro que não vai falar, né, cara? Não é do interesse deles. É obrigação tua saber, entende? E daí tem um outro trabalho que eu sempre recomendo, Israel, que é esse acompanhamento que ele faz de melhorar ticket médio, entende? O carro chega aqui, o serviço é 2 mil. O Israel faz o acompanhamento, o cara passa o carro para 3 mil, realmente cobrando que muita coisa o cara não sabe fazer os apontamentos lá e deixa de cobrar um monte de coisa. O Israel faz um trabalho incrível nesse sentido aí, que, cara, a empresa tem resultado. Vale muito a pena fazer, né? Então, cara, tem recurso. Só que quando o cara trabalha com seguradora, não dá pra. sim. Cara, de grão em grão a galinha enche o papo, cara. Cada detalhezinho aqui, cara. Sabe? Eu me lembro que assim, ó, a seguradora era painel traseiro, eu tinha que fazer uma troca do painel traseiro, eu cobrei a mão de obra lá para remover o macaco step. Não, mas tu quer cobrar disso? Não sei o que, claro. Não vai sair daí automaticamente, Então, o não que que vai eu por faço? Quer que mágica. eu. Que é 1 hora, eu vou ter que chegar, desmontar isso aqui, tirar 1 hora e meia, não me lembro quanto cobrei. Mas assim, eu vou ter que pegar um funcionário meu, vai ter que fazer isso, vai ter que pegar isso, catalogar, dar entrada, alocar em algum lugar, tudo mais, eu ainda assumo responsabilidade para isso. Quer que eu entre em contato para o cliente para ele me pagar essa hora? Eu não vou trabalhar de graça. Ou vocês vêm aqui, traz um funcionário de vocês vêm aqui, retiram o macaco, o step do cliente, tudo mais, levam, assumam a responsabilidade, quando estiver pronto eu trago, não tem problema. Se não quiser pagar, faz isso. Tá, vamos botar essa horinha. É um Você- exemplo? O Coisa que difuminado, né, que você falou, é uma conta, eu falo que é uma conta burra, mas é tão lógica. 2 horas de difuminado que a companhia paga. Se você faz 50 carros por mês e não está cobrando, são 100 horas que você está perdendo, que já está lá dentro. Ah, você cobra R$ 70 a hora em média. Cara, são 7 mil que você está deixando de ganhar com o carro lá dentro, com os processos lá dentro. E daí uma coisinha simples, né? Uma peça, um difuminado. Entendeu? E daí essa empresa que faturava 300 mil aí, que não tinha lucro, só numa pegada dessa consegue dar lá 14 mil ali brincando, não sei. 14, 20 mil, opa, agora tá dando um lucrinho de 15, 20 mil reais. Imagina depois o resto que foi implantado. Então, cara, são detalhes assim. Muita gente tem esse mercado, a seguradora não dá resultado, não sei o quê, sabendo gerir muito bem, o cara tendo um processo muito bom, o cara tem que ter estrutura, o cara tem que ter um corpo administrativo muito bom, tem que ter uma orçamentação muito precisa, muito bem elaborada, dá para fazer virar. Eu conheço empresário que diz, olha, eu nem gosto de atender particular, gosto de atender seguradora, mas o cara tem expertise nisso, o cara tem estrutura, a empresa tem que ter um Sim, fluxo, tu tem que equalizar tua empresa toda para aquilo. sim. O negócio dá para fazer andar, né? Você falou da Alemanha, né? Você foi no SEMA Show também, né? Foi. E como é que foi lá, cara? Você foi pela Mirka mesmo, né? Isso. Uma das oportunidades que eu tive lá e consegui conhecer muito melhor esse mercado. Cheguei lá, eu já sabia que era uma coisa grandiosa, que era uma coisa, sabe, grande, assim, mas quando o cara chega lá, tu vê, assim, vários pavilhões, assim, cada pavilhão, cara, tinha um pavilhão lá que era só refinish, repair, né, na nossa área, funilaria, pintura, cara, tinha muita coisa.
né? E, cara, ali eu pude ver, assim, a grandeza dessas duas marcas aqui, ó, Sata e Mirka, assim, tu via assim, que aqui no Brasil, por exemplo, isso aqui é uma marca que ainda não está muito bem difundida, é uma pistola premium mais difundida, né, das mais famosas, mais renomadas no mundo, mas no Brasil ainda tem que, nunca foi muito trabalhada essa marca, né, não teve muita presença aqui no Brasil, agora a gente está trabalhando com isso aqui. Mas, cara, mundialmente isso aqui é uma marca que, cara, é incrível. O maior stand de pistola de pintura era da Sata lá no SEMA Show. E era o stand mais visitado. O stand parecia um formigueiro, assim, e dava para ver o quanto de gente utiliza, né? Uma pistola que no mercado premium ela é líder. O stand da Mirka também, cara, um monte de novidade, um stand grande, sabe? Assim, então são duas empresas, assim, grandiosas. E, pô, uma experiência de ir lá, conhecer esse mercado melhor, né? E eu pude ver, assim, cara, o quanto tem margem para a gente crescer. Enquanto muita gente chega assim, olha para o nosso mercado e vê assim, pô, cara, é ruim, é complicado. Eu olho, quando a gente olha foco maior, as coisas assim, cara, tem muito para crescer. O Brasil tem muito potencial, tem muita coisa que pode acontecer. Muita gente fala assim, mas é que aqui né, a mão de obra não é valorizada, a gente não tem os recursos aqui. Cara, hoje em dia, cara, você quer ter um negócio de alta tecnologia, tem tudo aqui. Tu tem marcas de produtos excelentes, de tintas, vernizes, tu tem marca de pistola de pintura excelente, tem abrasivos, tu tem cabine de pintura, cara, tudo que... Eu fui na Stuttgart aqui, a Porsche. Sim, sim. Eu fui com o Attila. O Attila chegou lá assim, cara, tudo que a gente tem lá, eles têm aqui. A gente vai em várias oficinas, a Souls Alto, cara, pô, tecnologia incrível, o cara tem cabine de pintura, pistola top, trabalho com a Souls Alto, agora chegou lá um monte de kit da Mica, já trabalhava com Mica, estão implantando mais as estações de lixamento, tu vai na Calu, você vai na Frison, cara, tudo alta tecnologia, O Átila, ele mora em Milão hoje, não é? Padova, se não me engano, Padova. e o cara espetacular, tá? O cara é incrível, Eu mas acompanhei aprendi muito com ele aqui nessa a jornada. estadia dele aqui por Isso. redes sociais, muito legal, né, cara? E se tiver a oportunidade de estar com eles aqui, pessoal da Biadola Tintas, um abraço, Eliel, André, os parceiraços, e um abraço, Átila, também. E, cara, eu tive a oportunidade de ir na HBR, se não me engano. Os caras pintam helicóptero, avião. Cara, que mercado incrível, sabe? Que mercado incrível ali, sabe? Então tem muito potencial. O Brasil tem muita coisa, sabe? Que a gente pode estar incorporando, sabe? Carro não falta, né? Você é Carro não doido. falta. Você é louco. Pô, Paixão nacional. cara, a não tem gente jeito. fala, mas que o cliente não quer pagar, que o cliente isso. Cara, os caras estão pagando 100, 200, 300, 500 mil no carro. É. A gente não pode pensar. Teve uma vez um funcionário meu que ele montou um orçamento, era até a parte de mecânica. E o cara assim, era um carro importado, tinha dado 28 mil reais. O cara, meu Deus, o cara não sei o quê, meu Deus, um valor disso aqui. Seu meu amigo, tu não pode pensar com o teu bolso. Entende? Talvez 28 mil reais seja um mês de trabalho teu. Mas para um dono desse tipo de carro, às vezes é o que o cara ganha numa semana. Entende? O cara comprou esse tipo de carro, as peças custam esse valor, a gente está cobrando um valor justo para quem está fazendo, realmente deu aqui, ó, né? Esses 29 mil, quando é mecânica, a gente sabe que 70% é peça, 60%, 70% é peça, né? Inclusive, quando a gente vende peça, a gente tem que lucrar sobre a peça, né? Pessoal, vamos lucrar sobre a peça, tá? Pois é, né? A gente tava conversando sobre isso. Pô, eu peguei o cara aqui, eu fiz um Reels aí esses dias. Meu Deus, cara, um monte de gente veio elogiar aqui a proposta e tal, veio alguns xingar. Mas, cara, assim, ó, eu sempre falo pro pessoal que usa o sistema, eu sempre dou essa orientação na parte de orçamentação, que muita gente, assim, mas eu já tô ganhando na mão de obra, ainda vou ganhar na peça. É claro, meu amigo. Você vai lá, compra a peça, você tira dinheiro no teu caixa, você emite nota fiscal, você paga a taxa no cartão. Eu peguei o cidadão lá, ele cobrou R$ 1.000 para pintar um para-choque, pagou 500 no para-choque e forneceu para o cliente. Pagou 500 à vista e forneceu para o cliente. Ele cobrou 1.500. Parcelou. Então, sobre aqueles 500 que ele vendeu o para-choque, ele só repassou, ele tirou 500 do caixa dele agora para receber 150 em 3 meses. Ele parcelou no cartão três vezes. Financiou Então, a peça daí, do cliente. taxa de cartão, o imposto que a nota fiscal que ele teve que emitir, perdeu ali 10% brincando. Ou seja, tirou dinheiro do caixa, saiu no prejuízo. Cara, não é assim que as coisas funcionam, né? E quem fala, mas aí a oficina não é autopeça assim, olha o KINAI lá da oficina, até lá no cartão do CNPJ, lá comércio de peças, pode vender e deve. Às vezes eu recomendo, meu amigo,
Naylor, né? Tá com problema, cara, bota lá, fachada, funilaria, pintura e comércio de peça, pro cliente não vir encher o saco, entende? Então são coisas que a gente tem que saber lidar, né? Mas não dá, cara, não dá pra trabalhar de graça, vender de Não, graça. eu É sua jamais. irresponsabilidade, tu paga imposto, Mas que a gente escuta isso todo dia, escuta. escuta. Dá até raiva, né? Cultural. Você vai no restaurante, você leva o bife lá pra ficar mais barato? Não, né? Então, pelo amor de Você Deus, vai, vem me trazer peça. É tem difícil. restaurante que cobra rolha, né? Você, tipo, você vai levar o vinho, alguma coisa, ele vai te cobrar uma taxa de rolha. Tá Cara, certo, tá certo. tá certo, faz parte do negócio, a empresa tem que sobreviver, a empresa tem que, né, faz parte do negócio, cara, não tem como, né? Com certeza. Então, o Cara, cara tem carro, não pode depender da caridade do funileiro, do mecânico pra cuidar do carro. Jamais. é um papo que renderia tantas horas, né? Passou rápido, né? Mas passou rápido, já estamos chegando ao fim já. Cara, Cara, foi excelente, foi esclarecedor para assim, em muitas áreas, né? E, cara, deixa um recado final aí. O que que você está fazendo? Cursos, Ah, legal. consultoria, Prospera, onde te achar? Sim. Então, o meu Instagram é Alexandre_Furlaneto, Dois Furlaneto. T's? Isso. Mesma coisa no YouTube. Temos aqui o Sistema Prospera, que é o meu sistema de gestão de oficinas. Pode entrar em contato com a gente aqui. E eu faço treinamentos mensalmente, treinamento presencial de pintura automotiva. O cara que quer trabalhar com pintura automotiva de alto padrão, eu te ensino todo o processo. Treinamento intensivo lá e a gente ensina o cara Pro a aplicar. iniciante. O cara nunca Eu pegou tenho na escola de treinamento pintura. nível iniciante e também avançado. A gente tem uma modalidade que é o treinamento VIP, que eu faço treinamento conforme a necessidade da pessoa. Se o cara está começando, é um treinamento, se o cara já é avançado, já é um outro treinamento, então a gente consegue personalizar muita coisa ali. E eu tô voltando agora a fazer alguns treinamentos em company, né? O cara, vou lá na empresa da pessoa e faço um trabalho lá, que daí é analisado à parte, né? Mas a nossa proposta aqui, que é a minha proposta aqui, que é acrescentar no mercado de pintura automotiva, levar alta tecnologia, sabe, incentivar a alta tecnologia, mostrar que realmente é possível, a gente consegue, por mais que seja uma oficina mais simples possível, a gente consegue implantar alta tecnologia, e eu quero ajudar a todos os, né, as oficinas que trabalham com funilaria e pintura a prosperar no mercado. Essa é a minha missão, né? Ajudar as oficinas a prosperarem no mercado. Legal, cara. Legal. Muito bom. Obrigado mesmo, cara. Obrigado Eu pelo. agradeço a oportunidade, É sempre um isso. prazer estar com vocês aqui. Você ter vindo de Santa Catarina para cá para participar Fiz exclusivamente questão aqui do nosso que podcast foi uma honra. a honra é minha estar aqui com vocês aqui. Legal. Perfeito mesmo. E essa parte técnica, né? Faltava nessa. Falta para fechar um ciclo, né? Porra, meu, Alguém de porque pintura para é o poder. que realmente, né? Sim. Trouxemos, Ajuda o mercado. e trouxemos alguém de pintura que falou sobre gestão, falou sobre uma porrada de coisas, né, sobre sistemas até. Sim. E foi muito mais, assim, colaborador para a gente, foi muito mais rico para a gente do que somente a pintura, que é uma área super importante também. Mas foi muito legal, cara, muito legal partilhar com você. Pintura automotiva é o que eu escolhi para trabalhar. Eu trabalhava numa área que era contábeis, que era direito trabalhista, e pintura automotiva, cara, eu posso estar. Esse dia eu estava falando com um cara do Marrocos sobre pintura automotiva, sabe? Com um cara lá da Alemanha. Então, cara, é no mundo inteiro a gente tá pintando carro, levando brilho e cor aí, né? Eu digo que o que a gente faz, a gente deixa o mundo mais bonito. Entende? E é isso. Eu quero ajudar mais pessoas a prosperar nesse mercado, deixar esse mundo mais bonito aí, tendo os carros aí brilhando nas ruas aí. Muito bom, muito bom. Perfeito. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, Nós. chegamos ao fim, né? Então, para vocês aí que não nos seguem nas redes sociais, Carro em Foco Podcast. Se você procurar em todas as redes sociais, você vai achar Carro em Foco. Nos streamings, principais streamings de áudio, daqui a 2 dias o nosso episódio completo. E ao longo dos dias aí nós vamos estar soltando os cortes, justo para poder aguçar essa curiosidade de você assistir o episódio completo, que é muito rico, é muito esclarecedor e você só tem a ganhar com isso. Caso você queira ser um apoiador aqui do Carro em Foco Podcast, vagas abertas. Imagina aqui a sua empresa sendo figurada aqui na nossa mesa, na nossa tela. E nos cortes também a gente passando, né, o recado aí, o testemunhal da sua empresa. Tenho certeza absoluta que ambos, nós, você também, só tem a ganhar com isso.
Neylor, último recado. É isso mesmo, e ajuda a gente a difuminar isso aí, porque isso aqui não pode ficar na mesa, ou tem gente que tem que esparramar. O Neylor tá falando já em pintura, de fulminar isso difuminar, isso aí, aí. 2 horas a mais. Não é 2 horas só não, é mais ali. Ajude-nos aí na divulgação, ajude-nos a compartilhar essa ideia, porque é uma ideia que nós temos para o mercado em geral, seja reparação automotiva, mecânica, estética, pequenos reparos, gestão. Então, nós temos esse elo de ligação com todas essas áreas que condiz aí do mercado automotivo. E eu tenho certeza absoluta que você que acompanha, você gosta de falar de carro, você gosta de falar de reparação e conhece pessoas também que gostam disso. Então, para quem não conhece aí, que você é seu amigo aí, o seu companheiro de trabalho, passa também para essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que vai agregar na vida dela. Certo? Perfeito. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.